Por falar em bênção, então vou fazer as honras da casa aqui. Que seja bem-vindo ao Deus da Música, que ela abençoe você, como continua abençoando. Você está sendo um instrumento de expansão da música, no momento em que a música está sofrendo mutações que balançam as suas estruturas, né? A gente sabe muito bem que a música é baseada, como qualquer coisa, é baseada em sobrevivência, em negócio, e eu acho que você está fazendo um papel bacana, e seja bem-vindo. Então, eu queria te fazer a primeira pergunta: como é que um sujeito que coleciona o passado físico pode trabalhar com digital? Me explica isso. Você não é uma pessoa analógica demais para trabalhar com digital, não? Pô, Ricardinho, sabe o que eu acho? Que digital analógico é uma simples ferramenta de transporte da mídia. Porque eu falo isso muito com muita gente que nasceu na era do disco, na era do CD, que hoje está no digital. Hoje de tarde eu estava tendo uma reunião com uma produtora de funk chamada G-Soul, e um dos sócios lá é o Serafim. O Serafim é um cara que ele montou uma gravadora chamada Zimbábue, que dominou a parte física, lançando Racionais, Exalta e mais um monte de gente. E eu faço a referência das estratégias do digital, são as mesmas estratégias do mundo físico. Então, por exemplo, no mundo físico a gente tinha a briga por estar na vitrine das lojas. Então, aqueles discos que ficavam na frente da vitrine nas lojas de shopping, isso não era ao simples acaso. Era uma negociação, era um processo de convencimento do lojista. E o digital é a mesma coisa, só que a vitrine hoje no digital é as playlists, é a capa da playlist, as primeiras posições, que é exatamente a mesma forma, ferramenta de promoção. Então, apesar de eu ter iniciado a minha carreira quase 25 anos atrás, montando rádios independentes, para não falar outro nome, aqui no ABC Paulista, eu acho que o que a gente vive é exatamente o que a gente viveu lá. Os conceitos são exatamente o mesmo. Então, eu acho que as pessoas que se iniciaram nesse momento do físico e migraram para o digital, é só uma simples forma de transporte, como teve gente que começou a trabalhar com vinil, passou pelo cassete e passou pelo CD. Ter a mente do business, do negócio da música, é que faz qualquer um ter uma carreira de longevidade nesse mercado. Então, eu me considero uma pessoa atemporal, apesar de eu ter iniciado no físico. Eu não acredito que eu seja uma pessoa de digital, nem de físico, mas é uma pessoa focada. Nós somos uma pessoa focada no business, que são ciclos. A cada 10 anos você muda um ciclo. Então a gente teve o ciclo do download, a gente está vivendo o ciclo do streaming, e eu já tenho as minhas apostas do próximo ciclo, que já se iniciou no ano passado também. Tá bom, então vamos deixar esse ciclo mais para o final. A observação que eu teria a fazer é que, de tudo que você falou, que eu concordo com absolutamente tudo, porque nada mudou na música, até porque a canção continua sendo uma coisa imbatível. Uma grande canção combinada com um grande artista, isso é imbatível. Vai ser imbatível hoje, foi ontem e vai ser daqui a 100 anos. Isso ninguém. Agora, como ela vai chegar aos ouvidos de uma pessoa que não seja apenas o artista, isso é uma outra história, que vai mudando com o tempo. Eu não tenho dúvida, não pode se ter puritanismo nisso. E a única coisa que a gente tem de diferente agora é que aquele espaço da loja que era físico, aquele espaço da rádio que era físico, aquele espaço da televisão que era físico, agora ele não é mais físico, ele pode ter qualquer tamanho. E quando ele tem qualquer tamanho, ele depende dentro daquela infinitas possibilidades de exposição, você tem que ser o escolhido. O grande desafio é como ser o escolhido. É assim que eu vejo, sei lá. Enfim, é a única diferença, o resto é igual, concordo. Exato, na verdade, assim, o que aumentou foi a concorrência, né? Então, sei lá, 20 anos atrás, quando nós trabalhamos juntos, você tinha uma limitação de lançamentos que o próprio mercado autorregulamentou. Então, não adianta você lançar mais do que essa quantidade, muito por causa dessa
independência que o digital hoje dá. Então você tinha um funil estreito, exatamente como é hoje, só que o leque de possibilidades, ele também era mais estreito, então você tinha um filtro muito maior. Quando chegou o digital, não existe mais filtro. Então, só para você entender um volume dentro da ONRPM que a gente tem hoje, são 5 a 6 mil músicas por dia que só o ONRPM põe nas plataformas. Se for somar todo mundo, a gente estima que são 40 mil músicas por dia que se subam nas plataformas. E a concorrência, que antes era localizada e regionalizada, ela não tem mais esses limites geográficos. Então, você vai competir pela atenção do ouvinte dentro de uma plataforma de streaming, assim, da mesma maneira que o Justin Bieber, que é a atenção desse cara, a Ivete Sangalo e a banda daqui de São Caetano do Sul, tá os três competindo pela mesma atenção. Essa virou a briga hoje dentro do streaming. Então, eu falo para todo mundo, não esqueçam de fazer uma boa música e trabalhe com a sua base de fãs e vão crescendo devagar e com muito cuidado isso. Eu noto, rapaz, que eu observando de longe, muito de longe, porque hoje em dia eu moro em Portugal, moro na Europa, eu estou bastante distante do Brasil, mas assim, a gente não perde o vínculo, né? Tem amigos, acompanha e tal. O que eu observo de longe é que talvez uma diferença que pontue bastante o resultado da produção artística e fonográfica, eu acho que está faltando uma pecinha no maquinário. Porque antigamente as gravadoras contratavam, você sabe, se é cria de gravadora como eu, contratavam o artista pelo talento. Uhum. Tinha um cara chamado, um cara AIR, que eu fui muitos anos, que ia a um show, descobria um cara, contratava o cara, acreditava no cara. O show do Farofa Carioca fui eu que fui ver. Falei, caraca, ele veio a diretoria inteira, de todo mundo que você conhece, Marcelo Castelo Branco, Max foi comigo, Edson Coelho, fomos lá e contratamos o Farofa Carioca, porque era uma loucura aquilo, né? Sim. E muitos talentos juntos, incluindo o Seu Jorge. E esse tipo de coisa, não, esse elo me parece que está faltando na cadeia. As gravadoras foram impactadas pela pirataria física, depois por tentarem lutar contra o inevitável, que era a digitalização da música e do comércio da música, ficaram renitentes, perderam tempo, no mundo inteiro, no Brasil também. Perderam muito tempo, talvez elas estivessem mais saudáveis agora, se não tivessem lutado tanto contra o inevitável, né, tivessem aprendido mais rápido, e aí elas acabaram se livrando dos criativos. Hoje em dia, na minha maneira de ver, os AIR são mais follow-upeiros, são mais produtores executivos do que criativos, e eu acho que hoje não existe uma interlocução entre o artista, positiva, entre o artista e um representante do produtor fonográfico, que essa figura quase que não existe mais, né? Só quando o artista se alia a uma gravadora, para conversar com ele, meu irmão, olha, isso aqui, não, isso não, olha só, essa introdução tá grande, olha, não tá legal, essa música não, aquela sim. E essa discussão não existe mais, para o bem e para o mal. Eu acho que a gente também, eventualmente, podia atrapalhar a carreira de alguém. Acho que menos fizemos isso. Mas me parece que só falta essa engrenagemzinha, que na verdade está sendo incorporada pelo baixista, pelo produtor, pelo amigo e tal, e nem sempre esse cara tem o drive necessário para fazer. Não sei se estou puxando muito a sardinha para o meu lado, mas mas você está completamente correto. Você está completamente correto, Ricardinho. E eu vou te falar assim, eu sou um cara que gosta de fazer dinheiro, cara. Eu aprendi com duas pessoas incríveis que foram meus chefes, um Marcelo Castelo Branco e outro o Marcos Mainar. E com o Mainar eu aprendi uma frase assim, tipo, a gente não acorda para perder não, cara. Eu não acordo para perder, eu não acordo para ser número 2. Eu tenho muito dessa agressividade de negócios com ele. E com o Marcelo eu aprendi a planejar, a montar estratégia para o negócio. Então eu usei muito do que aprendi com eles dois, quando a gente começou a ONRPM há quase 10 anos atrás, de falar, cara, vamos montar uma empresa de música enorme e global. Assim, nossa meta é ser uma das top 5 no mundo em 3 anos. Tá? Isso provavelmente vai acontecer do jeito que está indo. E no começo, eu vou te falar, eu realmente ignorei muito do AIR.
Então eu falava, cara, o negócio é digital, vamos virar a chave e vamos lançar quem o público quer ouvir. Uma vez eu ouvi de um grande executivo, que agora a gente esquece o nome, mas esse executivo, que já não trabalha mais no mercado, ele falou, se o povo quer porcaria, para não falar um outro nome, vamos dar porcaria para as pessoas. E isso sempre ficou na minha cabeça. E quando chegou o digital com essa revolução, dessa independência, eu entendi, cara, o público consome o que ele quer. Então vamos dar o que ele quer. Se ele quer aquilo, vamos entregar. E a gente começou a fazer isso. E aí eu comecei a contratar algumas pessoas para me ajudar na UniRPM, e eu falava, vamos atrás disso, antes de estourar, que isso o público vai querer. E essa minha equipe, eu chamava a equipe de negócios, que eram os follow-upzeiros que a gente conversou. E de 2 anos para cá, eu percebi a real necessidade do interesse artístico, porque o artístico é o que mantém a longevidade de uma companhia e, obviamente, de uma carreira. Então a gente estava tendo muito sucesso, mas muito sucesso mesmo, de explodir artistas no verão e 6 meses depois ninguém sabia quem é o cara. Eu falei, cara, eu acho que dá para equilibrar esse jogo. Então, desde o ano passado, toda essa minha equipe de negócios, eu falei, agora vocês são pessoas de AIR, eu quero que vocês vão para a rua, eu quero que vocês vão buscar artistas, quero que vocês ouçam artista e se convençam para convencer aqui dentro. Porque é o seguinte, esse negócio de follow-upzeiro, a gente tem equipe lá, mas isso aí já está num processo normal. E falta realmente muita gente, Ricardo. Porque o AIR, ele tem um faro de falar, esse artista vai dar dinheiro para a companhia por mais 10 anos, por mais 20 anos. Isso no digital é uma eternidade. Então, a gente vê hoje a importância de um catálogo de um bom artista. Porque esse catálogo, ele sempre vai continuar rendendo. Eu vou lá, busco o influencer digital, que a gente tem que fazer, tá? Não estou falando que a gente não tem que fazer, mas talvez a gente possa olhar com um pouco de ouvido artístico para trabalhar. Mas é muito difícil, porque essa pessoa que eu chamo de AIR hoje, ela é uma pessoa que nasceu digital, uma molecada nova, que às vezes não sabe entender uma afinação. Então eu faço eles fazerem esse exercício. E os escritórios, eu preciso que eles façam isso. Às vezes o escritório está muito viciado em número de plays, número de likes. Isso não sustenta uma empresa a longo prazo. Eles têm que ter isso, sem problema nenhum, não sou contra. Mas vamos desenvolver alguns artistas com essa visão de AIR. Eu peço para eles, eu falo, se vocês não têm, contratem uma pessoa. E, infelizmente, essas pessoas elas estão entrando em extinção, Ricardo. Eu brigo, eu falei, cara, você é um exemplo disso, o Savala é um exemplo disso, o Max é um exemplo disso, e mais um monte de gente que sabia olhar o artista e falar, olha, pelos próximos 5 anos vamos fazer isso aqui para acontecer, para quê? Para você ter 20 anos de catálogo e continuar rendendo. E eu dou exemplos incríveis que eu tenho aqui de artistas que estão vivendo do catálogo. Vou dar um exemplo maravilhoso, Biquíni Cavadão. Quando a gente começou a trabalhar com eles, o Bruno regravou completamente o catálogo deles, e o catálogo hoje que está conosco, distribuído no digital, dá uma estabilidade financeira para que eles possam arriscar coisas novas e você não tem aquela discrepância de um mês para o outro. Sim. Não, eu acho que você tá coberto de razão, cara. O fato de você ter a agilidade do digital, no sentido de você produzir e lançar, né? Imagina, a gente demorava 4, 5 meses para botar um disco na rua, desde o momento que você entrava no estúdio. Hoje em dia você faz uma música hoje, amanhã você mixa, ou hoje mesmo você mixa, no dia seguinte tá muito rápido, né? E é um negócio que não dá pra gente brigar, sabia? Eu já aprendi. É uma tsunami. Se o cara quer lançar amanhã, vamos lançar amanhã. Só que a gente vai provar por A mais B que talvez não seja uma estratégia bacana. E se o negócio der certo, a gente prova que dá para fazer um planejamento. Então eu faço o seguinte, eu deixo ele lançar do jeito que ele quer. Isso é normal. Mas me dá uma chance com uma música bacana. Então aí que o ouvido de AIR tem que entrar e falar, ó, essa música aqui, deixa eu segurar ela por 2 meses e vamos montar um planejamento de esquentar, fazer um lançamento, conversar com as pessoas, mandar para sincronização, para music supervisor, e você consegue fazer um trabalho. Mas é muito difícil de você segurar a ansiedade dessa molecada que nasceu falando arroba.
Sim, sim, sim. Os moleques são nervosos, né? É muita rapidez, é muito videogame na cabeça, é muita, né? E isso, assim, eles vão aprender também com o tempo que é melhor, faz parte da estratégia você ter o melhor produto no momento certo. Isso não muda. Exato. Isso não vai mudar nunca. Né? Agora, eu queria saber, bom, eu imagino então que o One RPM ou One RPM, como é que você prefere chamar? O planeta inteiro chama de One RPM, para ser uma empresa, nós somos uma empresa global, mas eu gosto tanto de falar One RPM, eu me sinto brasileiro, cara, eu me sinto assim, parece que eu coloquei aqui no bolso, é meu bebezinho, então eu gosto de chamar One RPM, mas assim, tem gente que chama de ONERP. Quem sou eu para corrigir essas pessoas? Mas então eu tô querendo crer que a One RPM ela esteja criando esse diferencial e esteja num ponto intermediário entre o que foi uma gravadora e entre o que é uma agregadora. Estou certo com isso? Exato. Eu brinco assim que eu me sinto ofendido quando falo que nós somos ou agregadora ou uma distribuidora digital. Apesar de a gente ter isso no nosso DNA, a gente já começou como uma empresa que fazia isso há alguns anos. Mas há 5 anos atrás, aproximadamente, eu falei, olha, existem as agregadoras, distribuidoras que estão num ponto da cadeia produtiva da música e um outro ponto extremo que são as gravadoras, tá? E cada uma tem a sua responsabilidade, tem a sua característica. A gente se encaixa exatamente no meio que eu autodenominei de desenvolvedora. Ou seja, eu tenho essa responsabilidade técnica de fazer a distribuição digital, de fazer essa agregação, só que eu me envolvo o suficiente para me parecer com uma gravadora sem ter as amarras. Então, eu estou no meio do caminho. Apesar de se eu quiser seguir para um, para outro, eu posso fazer a qualquer momento. Mas eu gosto de me classificar como uma desenvolvedora. E eu dou inúmeros exemplos de artistas que a gente pega de um ponto A para levar ao ponto B e ainda mantém essa liberdade, essa flexibilidade com o artista, amarrando um pouco mais do que uma simples agregadora, de uma simples distribuidora, mas não amarrando como uma gravadora amarrava lá no passado e deixava o artista engessado. Isso tem se mostrado uma fórmula de sucesso para muitos artistas que estavam em gravadora, se sentiam muito controlados, mas também eles não querem uma informalidade de uma simples agregadora que tem 150 no mercado. Então a gente encontrou o meio do caminho, onde a gente classifica aquele artista dentro de tiers, que são níveis, fala, ó, vou fazer isso ou isso para o cara, e a gente leva ele do patamar A para o patamar B, e ele se sente absolutamente seguro, cara. E do ponto de vista nesse posicionamento de centro, de meio termo entre o que como você começou como agregadora e o que você se tornou, né, esse ponto intermediário, os contratos com os teus artistas, eles prendem de que forma? Porque eu fico imaginando o seguinte, você pega um artista, o cara tá com aquela volúpia de lançar as 10 músicas, sei lá, 5 músicas ele tem na gaveta, mixado, pronto, aí tu ouve e fala, putz, isso é bom, mas tá mal mixado, mas isso vai doer o ouvido, esse cara tá pensando que tá com a joia e não tá ainda com a joia, vou mexer nisso e tal. Você acaba dando uma assessoria que eu imagino que interfira na obra, eventualmente, não digo que você também não tem esse tempo para ficar indo para estúdio modificando o mapa da música, a letra, senão vira outro trabalho, né? Que não é o que você quer. Mas você interfere de certa forma. Você acaba burilando o cara também, como a gente fazia nas gravadoras, dando uma cortada de arestas. Como é que você faz para prender esse cara, para quando esse cara voar e começar a atingir números, uma gravadora, uma antiga major, pega e leva embora? Vamos lá. A gente é uma empresa muito flexível, por eu não estar ligado a nenhuma multinacional, que existem distribuidoras ligadas a multinacionais. A gente
tenta fazer a coisa mais cômoda para o artista. Mas eu deixo muito claro para ele falar, legal, você quer a nossa ajuda, você quer o nosso apoio, quer o nosso envolvimento, então vamos se amarrar um pouquinho mais. Então, eu sou muito flexível com os contratos e falo, olha, então se eu conseguir isso e fizer isso e entregar isso, você consegue me entregar isso de volta? Então, a gente tenta montar um pacote para que o artista me dê a segurança que eu possa me envolver, porque existe uma coisa extremamente cara hoje no tempo digital, que se chama tempo. Nosso tempo. Uma hora de conversa com o Ricardo Moreira, uma hora de conversa com o Arthur Fitzgibbon, custa muito dinheiro, porque nós somos espécies em extinção, Ricardo. Assim, a gente tem alguns aninhos de experiência que uma hora de atenção nossa pode economizar 2 anos, sabe, da carreira do artista. Então, que é o nosso envolvimento, então me entregue alguma coisa. Claro que se o negócio der certo, você vai estar amarrado comigo. Então, assim, a gente deixa a pessoa relativamente com uma liberdade, mas também, se a gente bater determinadas metas, determinados índices ali, a gente vai estar amarrado. Então, hoje é muito comum se trabalhar com adiantamentos. A gente, por ter virado essa empresa imensa, que bate de frente com as grandes gravadoras, a gente também trabalha com adiantamentos. Então, falou adiantamento, já começam a aprender os negócios. Não quer dinheiro, então a gente consegue ser um pouco mais flexível. Meu Deus, Luciana Camargo, olha, eu vou vendo as pessoas aqui, Dulce Quental, são pessoas que eu sou fã do trabalho delas. Enfim, beijo para todos. Poliana, uma das editoras da Disney, Sertanejo de Forró aqui junto. Desculpa essa divagação, mas eu acho que o artista tem que, assim, se ele quer alguma coisa, ele tem que entregar de volta alguma coisa. Um negócio que eu gosto muito nos nossos contratos são as cláusulas de preferência. Então é o seguinte, a gente vai trabalhar por um tempo determinado, legal. Quando eu estiver terminando o contrato, eu tenho que ser o primeiro da fila a ser conversado. Que se a gente chegar e equiparar com as outras coisas que ele tem ali, eu tenho uma cláusula de preferência e tem funcionado 90% das vezes. A gente só perde realmente quando chegam assim, ofertas assim, absolutamente desproporcionais, adiantamentos irresponsáveis que as empresas estão fazendo simplesmente para ganhar mercado. É onde eu decido querer perder, sabe? Eu não gosto desse tipo de coisa. Acho que você deve ter sofrido isso muito em gravadora, assim, fulano tá me dando tanto, fulano tá me dando tanto. A primeira coisa que eu faço é sair da mesa de negociação, porque se o artista, o empresário, não entende o valor artístico, o valor da sua estratégia, não vale você se envolver. Então eu trabalho muito desse jeito. Os meus contratos são flexíveis a ponto que o artista me entrega flexibilidade. Quer alguma coisa minha? Então eu vou querer alguma coisa de volta. Então eu gosto de pensar que nossos contratos são justos. Vira e mexe, tem discussões sim, porque o cara me pede um monte de coisa, eu vou lá e entrego e falo, agora eu não quero mais porque você não me entregou um bom trabalho, não fui sucesso. Falei, peraí, eu nunca te prometi sucesso nenhum. Mas lá na empresa Thales me garante capa de playlist. Eu falei, não existe esse negócio, mas você acha que existe, paga sua multa, vai lá e faz o que você quiser da sua vida. Então... E dentro dessa figura híbrida que se tornou a One RPM, eu tenho que ficar para não falar RPM. Fala o NERP. Assim, eu falo o NERP aqui para dar risada de mim mesmo, cara. Mandar um beijo para a Luciana, que mandou um beijo também para mim. Dentro desse parâmetro, quando você tem um artista, chega um artista para tua mão que você fala assim, esse é daqueles que tem longevidade. Esse é daqueles que... O quanto você se envolve no desenvolvimento dele. Você é capaz de produzir mais faixas, de entrar numa parceria, e essa parceria abranger também o conceito artístico do cara, interferir no bom sentido, evidentemente. Entrar mesmo no assunto AIR e carreira, eventualmente aproximar um empresário, como as gravadoras faziam antigamente. Sim. E a gente se envolve em alguns produtos com bastante intensidade. Vou dar exemplo de 2 produtos que têm o nosso cuidado, o nosso olho muito próximo. Um é o Kevin e o Chris,
que é hoje considerado o maior funkeiro individual, já há mais de 2 anos, é o único entre o top 10 de artistas. Um beijo para a Lourdinha Mancini, minha querida aqui. E o outro é o Eduardo Costa, que já passou pela Universal também. Sim, são artistas que eles precisam realmente de orientação por causa do tamanho e do porte deles. São artistas considerados distribuídos, mas que tem essa amarração, onde a gente faz investimento, sim, senta junto com a equipe deles, fala qual é o planejamento pelos próximos 2 anos, vocês vão gravar o quê? Já tem as músicas aí, podemos ouvir as músicas? São artistas que a gente não deixa, não é que não deixa, mas tenta evitar aquele negócio de, cheguei com a música hoje, vamos lançar amanhã. Pô, meu recorde é lançar música em 40 minutos aparecer na Apple Music. Mas é uma catástrofe como um plano de marketing. Então esses artistas entenderam o valor do nosso mercado, a gente faz investimentos a ponto de, vamos fazer investimento de campanha de marketing, vamos fazer impulsionamento no YouTube, vamos contratar uma equipe de rádio, vamos colocar, sei lá, uma pré-estreia em cinema, quando tinha cinema, a gente realmente faz isso. Mas são poucos os casos, e claro, nesses casos existe uma amarração muito maior do que uma simples distribuição. Então, eu acabo cuidando dos royalties desse artista numa totalidade. Então, hoje, se alguma gravadora quiser fazer uso do Kevin ou Cris ou do Eduardo Costa como participação especial, não tem que pedir para o artista ou para o escritório. Tem que pedir para a gente vai fazer essa gestão e vai sentar junto com o artista e falar, será que vale a pena? Será que vamos trabalhar dessa maneira? E aí a gente faz, abraça o artista como uma gravadora deveria abraçar, mas sem aquelas amarras que tinha. Então, ele se sente muito mais confortável. Não são raros os casos, são bem comuns, que a minha equipe percebe assim, porque a gente tem diversas ferramentas digitais para identificar tendências. Você fala, olha, esse artista aqui que a gente não dava muita bola, tá pipocando e vai explodir. Só que a gente vê isso antes da plataforma e antes do próprio artista. Então eles trazem para a gente aqui, ou para minha diretora de marketing, ou para minha diretora de negócio, ou até para mim, como presidente da companhia, falam, olha, vamos apostar nesse cara, porque esse cara tá voando. Aí eu vejo os números e falo, olha, vamos, libera uma verba para eles, a gente trabalha como se fosse um processo de adiantamento mesmo, e a gente sai massacrando antes do próprio artista trabalhar. Então a gente tem essas ferramentas, como existiam na nossa época de físico, que era a Crowley, que eram os shows, que eram os nossos olheiros, que alimentava a gente. E a gente ia para a gravadora e falava, vamos batalhar por esse cara, porque esse cara tá batendo. Como você fez com a Farofa, que virou o Seu Jorge, e é o sucesso que ele, de catálogo, que está há 30 anos. Você diria que no peito do algoritmo também bate um coração, é isso? Bate, cara, bate. E eu acho que pessoas como você e como eu, existe, sabe? De você ouvir o teu coração. Eu brinco que um bom executivo do music business, tá? Ele tem que ter sensibilidade. Ele tem que ouvir o seu instinto. Não é só o algoritmo. Assim, o algoritmo, ele te dá o óbvio, tá? Só que a música não é o óbvio. E tem simples, tá tudo aí. Porque se fosse óbvio, era uma fórmula do bolo, todo mundo ia fazer sucesso. Isso não existe. O sucesso, ele é baseado em 4 pilares, Ricardo. O primeiro pilar é o pilar artístico. O cara tem que ter um talento. E se ele não tem um talento, ele se desenvolve, ele estuda, ele se aperfeiçoa. O segundo pilar é equipe, quem são as pessoas que trabalham com ele. Então você tem que saber quem são as pessoas que realmente acreditam no seu trabalho e querem chegar ali. O terceiro ponto é o financeiro. Esse artista tem que ter uma base mínima financeira para poder lançar a sua estrutura, lançar a sua música. E eu não estou falando de $1 milhão. É o suficiente para ele poder trabalhar a sua carreira sem preocupar com o arroz e feijão que ele tem que colocar à noite em casa. Esses 3 pilares são absolutamente controláveis e você pode se adequar e se aperfeiçoar. Artístico, equipe e financeiro. Se você tem esses 3 pilares, você abre a possibilidade para o 4º pilar aparecer. Só que esse 4º pilar, ele é o que chama de sorte, fé, Deus, energia cósmica, Buda, Trevo das 4 folhas, pode ir para Lim-Pim-Pim, o que for. Quando esse 4º pilar acontece, se você tiver os 3 pilares sólidos, você vai ter uma carreira de sucesso. O problema é que tem muito artista que fica contando com o bilhete da Mega Sena, que é esse 4º pilar. E tem inúmeros casos que acontecem há 100 anos na indústria da música, que vou lançar uma música e vou
esperar ser descoberto. Isso é uma catástrofe, porque quando acontece e o artista não tem esses outros 3 pilares sólidos, o que nós temos? O hit do verão de um artista que em 6 meses vai morrer. E a gente tem visto com muita frequência isso no digital acontecer. Muito bem. Eu, por exemplo, quando eu tive a sorte de trabalhar com o Max Pierre, CAIR junto com ele, né? Aprendi muita coisa com ele, evidentemente, e tive a escola do marketing. Eu comecei no marketing, né? Fui promotor de TV, promotor de um pouquinho de rádio, fui gerente de imprensa, trabalhei com labels associados, com Mazola, com a MZA, enfim, com os distribuídos que a gente chamava na Universal, e finalmente eu fui CAIR. E foi onde eu me encontrei, assim, porque eu sempre gostei e entendi, de certa forma, da química da música e tal, e foi muito bom. Naquele momento que a gente estava ali, eu fiquei, o tempo que eu fiquei em AIR, não por minha causa, por causa de toda a equipe, a gente ficou há 10 anos em primeiro lugar. Né? A Universal Music ficou 10 anos consecutivos em primeiro lugar, com aquela Bahia, com aquele poder, Zeca Pagodinho estourado, o padre Marcelo Rossi, Cacilda, tudo estourava. Né? E tudo a gente intervinha, o AIR, mesmo, por exemplo, o padre Marcelo Rossi, que era distribuído, a gente cuidava do AIR, junto com o Newton. A gente cuidava do AIR de outros, às vezes o Zé Cabaleiro, o Mazola nem precisava disso, mas às vezes o Mazola repartia alguma coisa com a gente. A gente procurava sempre bater uma bola com tudo que tinha a ver com o AIR. Então tinha um momento que a gente tinha algo como 100 artistas contratados, né? Só eu, o Max, o Barney, que era o nosso arregimentador, o grande Barney, e a minha secretária e a do Max, para cuidar de tudo. Então tinha artista. A gente estava fazendo reunião de repertório, escolhendo produtor, estava começando a gravar básico não sei quem, estava começando a colocar complementos com outros 10 artistas, estava mixando não sei quantos discos, estava masterizando um monte de projetos o tempo todo, sem parar, cada um. Eu me comparava com um equilibrador de prato, sabe aquele cara? Sim. Ele vai cair, aí corria lá, aquele vai cair, tentava não deixar cair. Então, essa era a dinâmica eu não vou dizer de todas as companhias, que eu conhecia a dinâmica de outras, e por isso que a gente estava em primeiro lugar e as outras não estavam. Mas era assim que funcionava. Mas a gente trabalhava todos, quase que em via de regra, com álbuns. Né? E o conceito de álbum foi de novo desconstruído com o streaming, né? Foi de novo desconstruído, porque começou desconstruído, né? Começou com single, depois é que se tornou álbum. Eu tenho parcela de culpa nisso, tá? Oi? Eu tenho parcela de culpa nisso, porque eu falei por vários anos, pare de lançar álbuns, só lance singles. E hoje eu tô mordendo um pouco a língua, tá? Então, desculpa eu fazer esse preâmbulo gigante aqui para fazer uma pergunta. Só para situar as pessoas também que estão aqui com a gente, que muitas delas imagino que não conheçam esse passado muito próximo, né, da indústria fonográfica. Então, hoje, quantos artistas você tem sob contrato e quantos... Eu sei que existe, você me falou, graus de envolvimentos diferentes com cada um. Né? Um você vai mais, outro você vai menos... Quantos você tem em contrato e como é que você consegue organizar o relacionamento com esses artistas? Tá, vamos lá. A gente tem aproximadamente, vou falar Brasil, apesar da gente ser uma empresa global, vou falar de números Brasil. A gente tem aproximadamente 600 mil artistas em distribuição ativa, tá? Que são artistas que tem uma musiquinha e fez o processo de distribuição. Então a gente tem 2 entradas aqui na ONIPM. A gente tem pelo site, que a gente democratizou, e há alguns anos atrás a gente decidiu não cobrar nada de ninguém, então qualquer um pode subir a música gratuitamente, fazer uso de um processo quase que automatizado, mas tem um controle de qualidade para provar álbuns, para ver se não tem nenhuma fraude, esse tipo de coisa, que qualquer um pode fazer uso disso, tá? E a grande maioria desses 600 mil segue esse caminho. E existe um outro que é o nosso pessoal de AIR, que faz essa abordagem, esse gerenciamento, como seria um label manager para fazer a administração disso, que é um número muito menor do que esses 600 mil. Eu acho que a gente deve ter
em todo esse período, no máximo, sei lá, uns 1.500, 1.300, alguma coisa assim. E dentro desses poucos que a gente tem, a gente criou classificações, então, que a gente chama de tiers, 1, 2, 3, 4 e 5, onde 5 é meu artista mais importante, que mais tem receita, que mais tem demanda, que mais tem necessidade, até aquele número 1, que é o entrante, que é uma promessa que já está começando a fazer parte de alguma coisa. E então, assim, a gente não pode esquecer, e eu falo para todo mundo, isso é uma indústria, é um modelo de negócio. E como todo modelo de negócio, ele tem que ter uma justificativa também financeira. Então, posso fazer minhas apostas? Sem problema nenhum. Toda a minha equipe ela tem a autonomia para fazer apostas. Eu tenho autonomia para fazer apostas. Então, se chegar algum artista aqui que a gente acredita que é incrível, que é maravilhoso, que temos que apostar, vamos entrar apostando nele, em vez de ser no Tier 1, vamos começar ele com Tier 2 ou Tier 3, e a gente dá um pouco mais de prioridade nessa coisa e dá uma chance para o cara. E se ele não fizer a lição dele, então a gente volta, dá alguns passos para trás e trabalha. Então a gente organizou dessa maneira. E claro que dessa do it yourself, que a gente chama aqui, a gente fica muito atento. A gente já descobriu talentos incríveis que vêm pelo esse do it yourself, porque o cara está na casa dele. É um cara bacana, tem baita talento, subiu. E esses meus analíticos vão me entregar uma ferramenta de volta para eu falar, caramba, esse cara é um cara que vale a pena a gente ficar atento. Como eu já tenho todos os contatos, e-mail, telefone, tudo, a minha equipe pega e vai fazer o scouting, né, que a gente chama que é a busca por artístico, vai bater um papo com ele, vai ver se vale a pena e a gente resgata esse cara do meio da boiada. Então é um filtro muito bacana. E tem muita gente boa, viu? Cara, Ricardo, eu vou te contar, tem muita gente boa que a gente consegue trabalhar aqui analisando, simplesmente fazendo, não só análise do algoritmo, mas análise artística mesmo. Às vezes eu fico pensando, cara, estou conjecturando aqui, se hoje a gente tem um funil muito mais aberto no sentido da possibilidade de exposição, a gente sabe que na prateleira a briga é muito mais feroz do que era, né? Uhum. Mas para chegar até lá, o artista tem muito mais condição, tanto de se produzir, quanto de chegar um do-it-yourself desse aí e ser selecionado e passar para esses andares superiores, de 1 a 5, que você tem. Você imagina, na década de 60, na década de 70, 80, 90, e até no final do milênio anterior, o quanto o artista não conseguiu desenvolver carreira por causa do funil. Exato. Porque muito artista, ele não se preocupava com a estrutura do negócio, então ele não queria entender. Então isso continua acontecendo, e eu falo de nomes grandes e nomes minúsculos. Ainda uma porcentagem muito pequena do artista que quer entender o business e quer desenvolver um planejamento sem ansiedade, tá? Os que fazem isso geralmente conseguem um bom resultado. E quando eu falo bom resultado, não é 1 milhão de plays, não é $1 milhão na conta, mas é uma constância de carreira. Ele consegue ter uma estabilidade, seja uma estabilidade de $10 por mês ou de $100 mil por mês. São poucos os artistas. A função do AIR não é só descobrir alguém que tem um talento artístico incrível, mas é descobrir uma pessoa que tem o talento e a paciência de desenvolver uma carreira, fazer um plano a longo prazo. Então, uma das coisas que eu sinto muito falta de quando a gente trabalhou em gravadora, e eu tento educar a nossa equipe aqui, porque eu aprendi com vocês, era qual o planejamento desse artista, o que ele quer fazer, o que ele vai lançar daqui a 2 anos, o que ele vai lançar daqui a 1 ano. Ele está atento ao público dele que está envelhecendo, ele quer fazer uma renovação de público, ele está buscando novas músicas, ou ele está preocupado com o sucesso do top 10 do Spotify hoje. Eu vi um presidente de gravadora que gosto muito dele, gosto mesmo, não vou mencionar nomes, mas ele falou que o AIR dele é o YouTube. Eu fico triste quando eu ouço esse tipo de coisa, sabe? Porque você está atrás do sucesso imediatista. Isso é legal, vai resolver teu problema hoje. Mas e daqui a 2 anos? Não é só o digital influencer ali que pode comandar um artístico de uma companhia, seja uma One APM ou uma Big Major Label, saca?
Até porque eu sempre achei isso, a gente vende música e personalidade, sempre foi assim. Sempre foi assim, nunca foi diferente. A diferença de agora é que você tem como vender melhor a personalidade do que você tinha. Porque o artista era um grande mistério para o fã. Na minha infância, não existia sequer videoclipe. Eu lembro que fui, hein? Gente, eu não tenho 150 anos não, mas eu fui ao Maracanãzinho assistir o Jackson 5. Eu era criança. Fui assistir. E aí eu estava Foi em 79? Não, foi antes de 75, não sei em que ano. Depois foi Genesis, foi uma sucessão de 3 ou 4 artistas grandes. Eu vou pedir licença aqui para buscar um patrocínio aqui para sua live. O pessoal da Edifier Brasil acabou de entrar aqui, uma das melhores empresas de fone que é incrível. O Edifier, peço que vocês prestem atenção nesse sujeito aqui, que é uma das autoridades em produção musical em ER no Brasil e global. Desculpa, Ricardinho. Nada, obrigado. Então eu estava lá, agora o cara não vai querer me patrocinar, que fala, esse cara tem 150 anos. Mas aí eu estava olha só como é que é engraçado essa coisa, como é que é diferente o mundo hoje. Eu sentado, aí eu estava esperando, imagina, garoto, as imagens que eu tinha do Jackson 5 eram imagens de programas de televisão, que de vez em quando passavam em programas de televisão aqui e tal, não sei o quê. Entrou o Jackson 5. Falei, cara, que demais. Falei, cadê o Michael Jackson? Eu olhava, tinha uns caras gigantes, e cadê o Michael Jackson? Eu só fui descobrir que o Michael Jackson é o Michael Jackson quando ele foi pra frente, a voz dele não tinha mudado, e ele começou a cantar com aquele timbre meio de criança. Falei, aquele galalau, quer dizer, o cara cresceu e eu não vi. Eu tinha outra imagem na minha cabeça. E assim, esse gap não existe mais. Hoje em dia, o produto do artista não é só a música, é principalmente a música. Mas existe uma estratégia de evasão de personalidade, evasão de intimidade controlada com editoria, que também é produto. Eu queria que você falasse um pouquinho desse marketing digital, de trabalhar o outro lado que não é palco e que não é a música propriamente dita. Vamos lá, uma das coisas que eu sempre prestei atenção quando eu trabalhava em gravadora era o processo de influência, não só do artista, mas de todo o mercado que envolvia. E eu falava assim, cara, o artista não é só um artista, ele não vende isso, ele vende um processo de influência. E isso eu fui descobrir por causa dos meus ídolos. A banda que eu sou mais fã, olha, é super raro falar de coisas pessoais minhas assim, em público. Aliás, é raro fazer o papo lives, aqui não é papo de negócio é só atração. Aliás, eu vou pedir para todo mundo que está assistindo, compartilhe essa live, que a gente vai ficar mais um tempo. São raros esses momentos que a gente consegue conversar tão abertamente em Music Business. Então compartilhem, vamos dobrar esse número aqui. Voltando, e uma banda que eu sou absolutamente fã é R.E.M. Muito mesmo. E eu olhava os caras da banda, Progeny, U2, esses caras, e eu identificava não só a sonoridade, mas eu olhava essas pessoas como uma influência para a minha vida, muito antes da era do digital. Então, era o jeito de se vestir, eram as tendências comportamentais, tendências de tecnologia, tendências de vestuário que essas pessoas... Falei, cara, um artista é um influenciador, muito antes dessa era digital. Então, quando eu já tinha entendido isso e veio toda essa era digital, falei, vou tratar um artista como um influenciador. O artista, ele não é só um cantor, não é só uma parte de música. Como que a gente influencia as pessoas? Através do discurso. E o discurso tem N plataformas. Você tinha blogs, você tinha MSN, você tinha Orkut, você tinha Fotolog, você tinha MySpace, você tem agora Instagram, você teve Facebook, você tem inúmeras plataformas e todas elas vêm e vão. Mas o que não muda é a influência. O artista que entende o poder de influência, que eu acredito que vai ser a força mandatória nesses próximos 10 anos no Music Business, é o poder de influência da sua audiência. O artista que controlar essa audiência através da sua influência vai ser o artista que vai manter a longevidade da sua carreira, aliada, lógico, com um talento artístico ali. Então,
a gente identificou isso há alguns anos, criou ferramentas, explica isso para os artistas, fala, olha, não esqueça que você influencia pessoas, você precisa ter cuidado com o que você fala, como você fala e tratar o seu canal de comunicação como um veículo de mídia próprio. O canal de YouTube é a principal ferramenta disso. É um canal de televisão de propriedade do artista. O Instagram é uma ferramenta de rentabilização enorme do artista. Muitos já entenderam. Então eles não tratam a música como o seu único produto. Então eles transformam o seu poder de influência numa ferramenta real de rentabilização. Você sabe que eu fiz uma entrevista aqui, uma coisa, isso aqui não é entrevista, que eu não sou jornalista. Eu gosto de ser um cara não jornalista que gosta de música falando, sempre. Então, eu falei com a Vanessa Oliveira, que é biógrafa do Roupa Nova, e que é da Viu Hub, maravilhosa, adoro ela também. E eu contei uma história para ela que é interessante, eu gosto sempre de repetir. Há um tempo atrás, eu ainda estava na Universal, ainda era IR, e eu estava conversando com o Ney Mato Grosso, sobre rede social. Eu falei, Ney, tu não vai ter Facebook não, cara? Instagram? Aí ele falou assim, Ricardinho, imagina, esse cara quer saber a hora que a gente faz cocô, que a gente faz xixi. Eu falei, não é assim não, Ney, olha só, você tem que estar lá, e estava brincando com ele, mas falando sério. Pô, hoje em dia, o Ney é um dos caras mais presentes no Instagram, então, ele bomba, ele tá assim, e sabe fazer. Claro que não é, a gente sabe que não é necessariamente ele, é uma equipe, conforme você falou, a importância da equipe, mas claro que a editoria é toda dele, né? Ali só entra o que ele acha que expressa exatamente o poder dele de influenciador, né? Influenciador digital. E ele tá com, sei lá, algo em torno de 70 anos, essa geração toda de 70 anos. 80, ele vai fazer 80 anos esse ano. Não, é que eu tava querendo ser gentil. Não, mas eu vou te falar assim, o Ney é uma das pessoas que mais tem respeito no meio musical, porque é uma das pessoas mais criativas, é só olhar para a carreira dele, e que entendeu esse modelo digital e ele exerce sua influência de acordo com como é trabalhado. Então, assim, sim, um dos meus sonhos é ter Ney Mato Grosso dentro da ONRPM. E ele se transformou, né? Porque desse discurso que ele tinha comigo, ele fez um 360, como ele sempre fez na carreira dele, né? E os artistas da geração dele, que feliz ou infelizmente, eu digo infelizmente porque não é que seja exatamente triste, mas a gente já tem como referência o Caetano Veloso, o Chico, é bom pra caramba. Por outro lado, fala assim, ai meu Deus do céu, cadê os artistas de 40 anos com referência? Quase não temos, né? Infelizmente. Mas assim, os caras de 70, entre 70 e 80, que conseguem correr atrás dessa linguagem, estar presentes ainda como influenciadores através das novas mídias, como o Gil, o Caetano, cada um do seu jeito, eles estão aí. Os que estão tirando o pé do acelerador estão ficando para trás. É um horror. Porque o que acontece é que os caras que têm 50 anos, que têm 60 anos, que têm 70 anos, que são público deles, já estão entrando no digital e não estão encontrando mais seu artista. Isso é ruim, né? Exato. Eu vou dar um exemplo aqui. Meu pai tem 70 anos. Meu pai está no YouTube, ele sabe que é Spotify e ele gosta de ouvir as músicas dele. E um monte de artista que ele gosta não tem nenhuma presença no digital. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, mas qual plataforma eu foco mais? Em todas. Porque uma pessoa pode estar no Instagram, a outra está no Spotify, a outra está no Deezer, a outra está na Apple. Cada plataforma tem o seu próprio ecossistema. E o seu fã está em todas ao mesmo tempo. Claro que você tem um pouco mais de concentração numa ou em outra, mas tem que trabalhar todas ao mesmo tempo. Quando você faz isso, você consegue comunicar com toda a sua audiência, e aí é que o valor do artista realmente faz essa diferença. O artista que consegue falar com toda essa turma, na hora que ele lança uma música, ele realmente consegue deixar unificado a sua imagem, a sua identidade ali. O digital, ele é uma das ferramentas. Tá? Eu faço questão de falar isso sempre. Não esqueçam rádio, não esqueçam televisão, não esqueçam imprensa. Que o pessoal acha que imprensa é relações públicas, é portais. Não. Existe um monte de jornal, existe revista, existe portais.
jornalistas, críticos musicais, que as pessoas esquecem. 90% das pessoas esquecem essa parte. Então, não vou gastar dinheiro nisso aqui, porque isso aqui não me dá resultado. Não, ela te dá resultado. É a longo prazo, é estabelecimento de carreira. Um crítico musical como o Sérgio Martins falando da sua música vai impactar formadores de opinião essenciais para a continuidade da sua música daqui a 10 anos. Você fazer um videoclipe e enviar para as emissoras de televisão é muito importante, porque você vai atingir todos os tipos de público. Aquele cara que só assiste televisão aberta, assim como, por exemplo, o meu filho, que tem 9 anos de idade, ele não sabe e não consegue entender o que é televisão aberta nem rádio. É uma nova geração que está entrando no processo de consumo de música agora. Como que você fala com essa pessoa? Diferente como você fala com meu pai, que tem 70 anos. E eu que estou no meio do caminho, tenho que ser o tradutor tecla SAP para toda essa turma. Então, o artista que consegue se identificar e trabalhar isso, o Adriano Martini, que fazia televisão lá conosco na Poligram, ele fazia exatamente isso, levar um videoclipe do artista que sabe a importância que dá a televisão. E a televisão é um outro público que vai dar mais uma formação de opinião para todo mundo. Salve, Adriano de Martins, meu parceiro, criou comigo o Samba Social Clube. É isso aí. Estivemos na rádio junto, na rádio MPB FM, criamos lá o Samba Social Clube, muito bom. E agora pegando teu gancho da questão da idade, das gerações e da relação dessas idades com o que está disponível hoje em dia no meio digital, desde provedores de streaming até redes sociais, isso não é uma opinião, não, isso é uma pergunta realmente. Eu espero que você me ajude a entender. O que eu sinto de longe é que da parte do Deezer, Spotify, não existe uma estratégia de comunicação com quem tem mais de 50 anos. O que eu acho, na minha opinião, um erro. Por quê? Porque eu tenho um amigo no Brasil que eu falei assim, fiz um desafio para ele, vem cá, cara, me diz uma música que você nunca achou em vinil, você sempre quis ter, não sei o que, eu vou tocá-la agora para você. Eu duvido. O cara me disse a música, ele tinha morado na França, e era uma música de um trio que desapareceu francês. Eu digitei o nome do negócio, toquei a música para ele, o cara quase chorou. Isso não tem muito tempo. Quer dizer, então eu acho que existe um público que não é o público do top 10, do top 40, sabe? Que é a galera jovem, que pode dar um caldo gigantesco de faturamento, de back catalog, e que eles deixam esse público ficar ao sabor do Indiana Jones. O cara que viu o Indiana Jones vai lá e segue atrás, e o cara que nem sabe, cara. Eu tô errado? Não tá errado, porque eu vou falar uma percepção minha, tá? Muitas dessas plataformas de streaming, eles se olham como empresas de tecnologia e não necessariamente como empresas de música. Então, olha o algoritmo, olha a taxa de skip rate, porque o objetivo delas é levar o usuário e converter o usuário gratuito, ad-supported, para usuário premium. Esse é o principal objetivo dessas plataformas. Claro que eles têm objetivo artístico, de concentração, de renovar a música, mas eles são empresas de tecnologia, tá? Existem algumas pessoas que são os editores de música que estão preocupados com isso, mas você tem aquele primeiro entrante de grupo, que é a primeira aderência, que é essa molecada nova, nessa faixa de idade, que consome música igual louco. Mas existe realmente esse público que ainda está fora. Vou te passar alguns números: existem 20 e poucos milhões de pessoas no Brasil consumindo plataformas de streaming de música. É um número muito pequeno, a gente está falando, sei lá, 10%, 15% do mercado, cara. Só que existe um gap de quase 40 milhões, um pouco mais de 40 milhões de pessoas que consomem Netflix e YouTube. Peraí, pagam Netflix ou ouvem música no YouTube? Alguma coisa está fora da ordem, né? E que não está dentro do streaming. Então, existe uma possibilidade imediata de trazer mais 40 milhões de pessoas e você transformar no mercado 60 milhões. Então, por que eu estou falando isso? Porque essas pessoas ainda elas estão aderindo às plataformas de streaming. Se você for olhar, por exemplo, a era de ouro do rádio, são
poucas plataformas que têm uma coisa dedicada. Vou te dar um exemplo dentro de casa aqui, que eu dei uma bronca, mas na verdade é muito mais uma puxada de orelha na equipe aqui. A gente iniciou a distribuição de um selo chamado Festa, que é um selo ultra clássico na música brasileira, que eu tenho muito orgulho em ter conosco. Não tem grande faturamento. E a pessoa do selo subiu 3 álbuns de Pablo Neruda, cara. Ele declamando os poemas dele. E o meu pessoal de aprovações bloqueou isso aí, porque não, é um cara super grande, quem são vocês? Vocês têm autorização? E a pessoa do selo, com muita paciência, com muita parcimônia, falou assim, nós temos, e mandou escaneado uma carta, a datilografada e assinada pelo próprio Pablo Neruda para a gente distribuir. Quando eu vi aquilo, eu falei, que vergonha, pedi desculpas, eu falei, olha gente, Pablo Neruda é esse cara, é isso. Então, existe ainda um entrante e um bloqueio de, não é preconceito, mas de desconhecimento de muita gente sobre esse tipo de catálogo. Então, se existe dentro de plataformas, de empresas, assim, eles ainda não entendem o público que consumiria um álbum de Pablo Neruda ou de Paulo Autran lendo o Pequeno Príncipe, sabe? Então vai se levar alguns anos para que essas pessoas de 70 anos façam entrando. Como toda nova tecnologia, aquela primeira aderência é dos jovens, é da molecada que tem facilidade de absorver uma nova coisa. Os mais velhos, eles têm um pouco mais de resistência. Então, isso vai sendo quebrado ao longo dos próximos anos. Eu espero que esse pico vá acontecer por volta de 2026. Ou seja, tudo que nós fazemos hoje vai ser multiplicado por 4 fazendo o mesmo trabalho. Então, qualquer um que queira entrar na carreira do Music Biz hoje é o melhor momento possível, porque daqui a 4, 5 anos a gente vai estar fazendo 4, 6, 10 vezes mais receita com o mesmo trabalho. Só que também vai ter 4 a 10 vezes mais concorrência pela atenção dessas pessoas. Incrível. Você sabe que um tempo existe a Vivo Napster. Eu acho que ainda existe, né? Ainda existe. Isso. A Vivo Napster me chamou como curadora. Fiquei contente. Né? As coisas às vezes pintam para mim, eu não sei de onde vem, alguém falou de mim e tal. Aí o cara me chamou. Eu ganhava um bom dinheiro para ficar criando conceitos, né? Ficava criando conceitos, listas, né? Playlists com conceitos em torno de alguma ideia, ou em torno de uma ideia dentro da obra de um artista, ou em torno de um conceito coletivo, que é uma coisa que eu adoro fazer, que eu sempre adorei fazer. E eu estou justificando isso só para, não vai criticar ninguém, só para ver como é que às vezes as pessoas que estão à frente dos negócios são de tecnologia e não são da música, conforme você falou. O cara chegou para mim, eu quero que você faça, por favor, escreve uns textos. Eu falei, textos? E eu escrevo também, para mim, moleza, eu sei escrever. Tem certeza? Você tem certeza que as pessoas vão ler? Não, pô, eu perdia tempo. Aliás, perdia mais tempo escrevendo o texto do que montando a música. E depois, no final 6 meses depois, falou assim, você tinha razão, as pessoas, a gente está vendo aqui, as pessoas não leem. Pois é, as pessoas querem escutar. Que surpresa, né? Que surpresa! Elas querem ler livros, né? Hoje em dia a gente pega um link, Pablo Neruda, quem foi? Poeta, não sei o quê, já pega o link, já vai para o Google, já sabe quem é. Então, assim, só para ilustrar exatamente o que você falou, eu acho que falta, às vezes, um conhecimento, falta pelo menos, isso é muito fácil, né, Arthur? É muito fácil conseguir uma pessoa do teu perfil, do meu perfil, qualquer coisa, para botar lá dentro, para organizar essa suruba, entendeu? Peraí, não é assim, isso aqui é por aí, tem que ter o cara. Eu cheguei a conhecer a Mia do Spotify, acho que ela não está... Conheceu também, né? Sim, a Mia é uma querida, hoje ela é responsável por toda a América Latina do Spotify. Pois é, ela é uma pessoa bacana, uma pessoa da música, que está ali. E eu achava assim, agora o Spotify vai... Mas sabe o que acontece? O Spotify, o Deezer, é feito a MTV. Quando uma ideia é boa, ela mesmo fazendo errado, ela dá certo. Então, assim, foi o que aconteceu. A MTV, agora eu posso falar que eu não tenho mais nenhum amigo lá dentro, a MTV, por muito tempo, fez, na minha maneira de ver, muitas coisas erradas. Mas a ideia era tão boa, que ia, meu irmão, ia de qualquer maneira. É o que está acontecendo no Spotify. É feito um artista mal produzido.
Se tem sucesso, se fosse bem produzido, seria muito melhor, faria muito mais sucesso. Não, por isso que eu gosto de falar assim, eu não gosto de falar de uma ou de outra plataforma, eu acho que todas elas têm que pensar dessa maneira. A curadoria artística vale ouro, tá? Porque assim, não é hoje que ela vai dar resultado, não é amanhã que ela vai dar resultado, é a sustentação de uma empresa a longo período, porque vai ter esse entrante de pessoas e daqui, sei lá, um mês, por exemplo, o meu pai vai entrar dentro dessas plataformas e vai querer procurar a era de ouro dos cantores de rádio. Claro. Cadê essa playlist? Que sejam 15 pessoas ouvindo por mês. Isso vai precisar em todas as plataformas. Hoje você tem o Spotify com um número bastante interessante, mas a gente sabe que ninguém fica grande muito tempo. Você tem essa alternância de poder, como tinha as lojas de disco. Tinha loja de disco que não tinha muito poder, depois passava para uma, passava para outra, e vai ter essa alternância de poder em todas elas. As empresas que entenderem isso e plantarem essa semente, não vão ter que correr atrás como desesperada daqui a 2, 3 anos e falar, meu Deus, precisamos fazer uma playlist de clássicos do forró, por exemplo. Entendeu? Não, porque já tem lá e já está sendo consumida há 2 anos e o algoritmo já alimenta ela muito bem para as pessoas. Entendi. E o que você acha? Hoje a sensação que a gente tem quando a gente fala da comercialização possível de músicas que não está sequer mais no download, está basicamente exclusivamente no streaming, sim, praticamente, isso não remunera ninguém, nem autor, nem compositor, nem artista. Essa balança, aos poucos as pessoas os artistas estão aumentando a sua insatisfação, principalmente os artistas que vinham do formato anterior, estão aumentando, não os novos já estão nessa dança, já sabem dançar a dança. Eles estão cada vez reclamando mais. Aqui na Europa, até elevantes contra também não vou dizer só que é Spotify, estou falando de streaming de uma maneira geral. Sim. Você acha que essa balança vai se equilibrar em algum momento no que tange apenas a comercialização do streaming, não nos ganhos paralelos como da imagem, um patrocínio de uma live? Não estou falando disso, estou falando exclusivamente do streaming. Vamos lá. Putz, é delicado assim essa pergunta, porque dependendo da resposta eu posso me dar uma ciumeira. Mas vamos lá, só antes de eu responder, talvez vai dar 1 hora de live, que eu sei que o Instagram cai com 1 hora. Se cair a gente volta? Não cai mais não. Então bora, vamos fazer 6 horas de live. Bom, vamos lá, primeira coisa, o artista não pode fazer um comparativo de rendimento financeiro. Olha, Dentinho, empresário do Nego do Borel, um grande abraço aqui. Max 2x4, Lourdinha Mancini, um monte de gente bacana passando pela nossa live. O artista não pode fazer um comparativo do que era na era do físico, na era do download, tá? A regra financeira hoje é o que o consumidor está disposto a pagar. Então essa regra de remuneração não foi criada pelas plataformas de streaming, não foi criada pelas grandes gravadoras, não foi criada pela gente, é o que o público está entendendo que ele acha justo pelo pagamento, tá? Então essa é a primeira coisa, não façam comparações com o passado, não é o mesmo negócio, é completamente diferente disso. Segundo ponto, a remuneração que existe, ela varia de empresa para empresa. Então o YouTube tem um jeito, o Spotify tem outro jeito, o iTunes tem outro jeito, o Deezer tem outro jeito. Cada uma delas tem a sua regra que eles acreditam ser justo e redistribuem para os artistas. Conforme esse número de pessoas vai entrando, a remuneração vai aumentando. Eu tenho casos, e muitos casos, Ricardo, de artistas que, além de viver hoje digital, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, e a gente sente uma responsabilidade social de trabalhar cada vez mais por eles, porque é o que está colocando arroz e feijão na mesa de todo mundo, de desenvolver mais as pessoas. Então, crescimento de 10, 20, 30, 1% ao dia são 365% ao ano, tá? E algumas plataformas, elas decidem pagar, elas pegam todo o montante de dinheiro, dividem pelo número de plays e falam, olha, cada play vai remunerar centésimos de centavos aqui esse mês, e paga todo mundo ali. E tem plataformas que falam, a gente não faz isso. Vamos supor, eu sou o Arthur, eu pago R$16,90 em determinada plataforma e só vi um álbum do Pearl Jam ali,
os meus R$16,90 vai só para as coisas que eu ouvi ali. Tá? Isso é uma plataforma diferenciada que eu acredito ser mais justa, tá? Mas cada uma tem o seu equilíbrio ali também para poder compensar toda a robustez da plataforma de tecnologia. Eu acho que a gente vai ter alguns ajustes sim nos próximos anos para ter uma remuneração um pouquinho mais justa pelo que o fã ouve de música, não necessariamente pelo valor artístico. E o artista tem que entender isso. Não é uma regra que está sendo imposta. É uma regra que os próprios consumidores se sentem disponíveis para estar colocando. Por quê? A gente viveu uma década de consumo de pirataria, de desonorização de festa do caqui, que foi de 2000 a 2010. Ou seja, não tinha regra. O físico foi para o buraco, o negócio. Os consumidores falaram, cara, não vejo nenhum sentido em pagar mais por disco, porque vê uma pirataria desenfreada. As plataformas de streaming, de download, não estavam estruturadas, pelo contrário, elas criaram barreiras como trava de WMA de chave, onde você podia baixar músicas, mas só podia gravar 2 vezes no CD e não podia mandar para ninguém. Uma ignorância terem feito isso. Então esses 10 anos de ostracismo do negócio fez com que o poder de decisão financeira não ficasse mais com as empresas e fosse para a mão dos consumidores. Então quando chegou de 2010 a 2020, criou-se essa regra de streaming porque o mercado estava em ruínas. Então essas novas empresas falaram, olha, o que dá para pagar é isso. Vocês acham justo? As empresas falaram, porra, beleza, vamos aí porque é o que tem. E aí foi se construindo. Só fazer uma parte, por favor, continue depois. Então, o que você está me dizendo, me corrija se eu estiver entendendo errado, é que a precificação, a tabela foi feita no momento errado. Né? Então, na verdade, na tua opinião, na minha, na verdade de todos, eu acho, tanto o artista quanto o compositor, como todo, devia estar sendo melhor pago. Mas o poder de negociação ficou lá no chão. E por isso a gente começou, de certa forma, errado. Seria um pouco isso? Mais ou menos, porque foi se mudando o modelo de negócio também. E as gravadoras, elas estavam muito, muito firmadas, muito fixadas naquele antigo modelo de negócio. Então, eu tenho que pagar 10%, 12% de royalty. Mas espera aí, não tem mais fabricação física, por que você precisa disso? Você não tem tanto investimento, dá para você fazer um negócio digital. Então foi se mudando totalmente o comportamento de consumo. E as gravadoras foram perdendo força, as distribuidoras digitais, agregadoras e hoje desenvolvedoras foram ganhando espaço e autonomia dentro disso. Então o poder de decisão do negócio saiu de um grupo seleto que controlava isso, que tinha essa carteira, essa tabela, e foi se pulverizando ao longo dos anos. Então, não é injusto comparado com o que poderia ter sido feito antes. Se todas as empresas de música tivessem esse entendimento no início dos anos 2000, com certeza a gente estaria vivendo já um período muito mais maduro. Então, se a gente tem 20 milhões de pessoas no Brasil consumindo digital, a gente já poderia ter 80 milhões de pessoas consumindo. Meu Deus, Marcelo Castelo Branco, agora eu fiquei nervoso. Meu Deus. Marcelão está sempre nas minhas lives. Poxa, eu fico nervoso quando vejo essas pessoas assim que eu realmente admiro e tento copiar aqui, muito mal feito. Eu fico nervoso com essas pessoas aparecendo. Mas, cara, então, assim, fazendo um cômputo geral de certa forma, e tentando, abraço, Marcelo, tentando fazer uma justiça para os dois lados, para o formato antigo e para o formato novo, vamos dizer assim, as gravadoras, eu acho muito cruel mesmo, fere minha suscetibilidade, minha camisa de executivo de gravadora, quando fala assim, nos livramos da gravadora, aqueles tubarões, eu acho... Não. A gravadora tinha muita coisa negativa, mas além da questão do AIR, do jogo de bola, a gravadora contribuía muito com a interlocução com o mercado.
que justamente o artista não tinha naquela época e precisava. Tinha gente que fazia isso errado? Tinha, mas tinha muita gente que fazia isso de uma maneira correta. Ajudava a profissionalizar o manager, porque às vezes chega um artista, você sabe disso, chega um artista novo, esse aqui é meu empresário, o cara parece o amigo dele lá, que acabou de sair da pelada, nem tomou banho, veio direto do churrasco, e você profissionalizava esse cara, porque você sabia que o tripé era importante. Gravador, artista e empresário. Então, mas até hoje a gravadora é um ponto absolutamente importante na cadeia produtiva da música. As pessoas acham que... Uma vez eu dei uma entrevista que me chamaram de Uber das gravadoras, cara. Eu fiquei lisonjeado, mas a gente não está aqui para destruir as gravadoras, a gente está para adicionar ao ciclo produtivo delas, assim. Mas a gravadora é absolutamente essencial, e no mundo inteiro, inclusive no Brasil, para o bom desenvolvimento do mercado da música, porque ela tem um foco e uma visão completamente diferenciada do que eu tenho. Então ela vai pegar poucos artistas e vai fazer uma cauda longa em todo o processo de desenvolvimento, de estrutura, de AIR, de buscar música, que às vezes não se tem tanto tempo para poder se desenvolver dentro de uma desenvolvedora como a ONRPM. Então, e eu reforço, as gravadoras Warner, Sony, Som Livre, todas elas, Universal, são absolutamente essenciais à indústria, ao ciclo produtivo da música, tá? Eu fico, às vezes, entristecido quando elas se olham como uma distribuidora, uma desenvolvedora. O foco delas é outro. Elas são empresas que já estão há 80 anos de mercado, precisam respeitar o seu catálogo, precisam continuar desenvolvendo o catálogo, e isso vai ser iniciado dentro de um bom AIR, e não de uma equipe do digital. Desculpa se eu falei alguma besteira, ofendi algum amigo em gravadora, mas eu, se fosse o presidente de gravadora hoje, meu investimento ia estar absolutamente dentro do AIR e não necessariamente do digital. E vou te falar que hoje em dia, fora a questão que o Marcelo chamou a atenção quando eu fiz uma live com ele, da quantidade que existe hoje dentro das gravadoras de artistas, é muito maior, porque eles entram com singles, né, com EPs, então a velocidade, né, é muito maior. E, por outro lado, o trabalho do AIR fica muito mais tranquilo, porque assim, mesmo que seja muitos, é mais quantizado. Você consegue pensar poxa, seria um conforto maravilhoso se eu tivesse que pensar só numa música. Cara, eu não ia perder a minha vida naquela música, mas é muito mais interessante. Você, quando trabalhava antigamente com um artista, estava pensando não só na carreira, mas estava pensando no conceito daquele álbum. O que aquele álbum estava querendo dizer? Como é que aquelas faixas falavam entre si, para significar uma polaroid do cara naquele momento. Porque aquela polaroid era o que ia gerar a tour do cara, que ia gerar o conjunto de linguagens audiovisuais dos videoclipes. Aquilo ali ia ser o cartão de visitas anual ou, de repente, até bienal, dependendo do artista. Então a gente tinha um foco gigantesco em cima Hoje em dia é um pouco mais fácil. E se realmente as pessoas se estruturassem em ter AIR, ainda que fossem júniores, mas AIRs de verdade, gente com interesse em música, eu acho que as gravadoras iam fazer um papel ainda melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o departamento de AIR deveria ser o maior departamento em todo lugar. Como hoje é dentro da ONRPM. Eu tenho 11 pessoas só na ONRPM Brasil que são classificadas como AIR, que são as pessoas que vão fazer scouting, que é buscar por gênero específico novos talentos, novos contratos, novos selos, novos labels, enfim, novas coisas para a gente poder desenvolver. E isso tem se provado uma ferramenta de sucesso quanto o resultado financeiro da própria ONRPM. Perguntando o que é AIR, é artístico e repertório, é quem vai buscar gente com talento na rua, cara. E é o que eu fui fazer hoje. Eu fui no escritório em Osasco, que ele se classificava como escritório de funk, e eu ouvi lá e falei, cara, você não é um escritório de funk, você tem coisas de funk, mas esse cara faz coisas de samba, ele faz coisas de trap, ele faz coisas de soul, então a partir de agora a gente vai ter 4 vertentes aqui dentro que a gente vai tratar dessa maneira, e com 2 horas de conversa eu dei uma orientação que talvez eles fossem levar 4 anos para poder se desenvolver. Isso é um trabalho de AIR. Então, sim, é muito importante, e são pessoas que
viveram essa nova geração do consumo de música. Eles entraram no consumo da música quando era essa festa do caqui. Então eles não conheciam o Music Business antes disso, e nós somos responsáveis, você, eu, Marcelo, Adriano e Luciano, para realmente explicar para eles, olha, funciona assim o nosso mercado. Deixa eu só te falar, apareceu aqui 13% de bateria. Se aparecer alguma coisa, eu vou estar correndo aqui para buscar e espetar o cabo de força, tá? Me avisa que aí eu conto uma piada, faço alguma coisa. Então, rapaz, o que acontece, só para as pessoas que não sabiam o que era a IR é artístico e repertório, artistas e repertório, é um departamento que existe, não existe só em gravadores, existem editoras também, né? E também existem outros funcionando dentro de polos produtores de música que não são gravadoras. Surgiu mais ou menos na década de 50 ali, na explosão do rock and roll, né? Aí um cara dentro de gravadora descobriu que era legal pegar aquele arranjador que ajudava o Elvis Presley nas canções, dava uma tapinha quando ele compunha alguma coisa com uma palavra, ou então o mapa não estava legal, pô, aquele cara é bom. Trouxeram esses caras para dentro das gravadoras e esses caras começaram a gerir o cast, ver o artista novo, contratar, cuidar do que ele ia gravar. Isso não mudou, né? Essa utilidade continua vigente, muito, e cada vez mais. E é disso que o Arthur estava falando aí, quando encontrou esse foi um selo, é isso, Arthur? Foi um selo, é um selo que posso já falar, que a gente já assinou, que é o G-Soul. E ele tem realmente uma veia de AIR que eles entenderam ali, e está super tranquilo. Na verdade, o Music Business não mudou muito desde os anos 50. Assim, as mesmas coisas que existiam naquela época existem hoje. Então, você tem o pessoal de AIR, você tem o pessoal de promoção, você tem o pessoal de financeiro, você tem o pessoal de estúdio. A mesma coisa que existia nos anos 50 existe hoje, inclusive as boas e as ruins também. Porque se existia o Jabá lá nos anos 50, o Peiola, existe também dentro desses anos 2000, dentro de forma digital. Assim como existe os maus exemplos e os bons exemplos do bom negócio. Nós, como somos pessoas à frente de companhias, à frente da negociação, temos que dar sempre o bom exemplo de que o Music Business é uma indústria muito saudável e que precisa ser respeitada e precisa ser qualificada e precisa buscar pessoas e não ir atrás do imediatismo. O imediatismo, ele é importante? Sem dúvida. Nós temos que ter na companhia, sim, porque sempre vai ter gente imediatista. Então, beleza, põe aqui, trabalhe lá e seja o que Deus quiser. Mas não esqueça esse outro lado de desenvolvimento que vai dar mais 80 anos para a One RPM. Opa, maravilha. Deixa eu te falar uma coisa, eu gosto sempre que o papo seja uma coisa bem solta, porque falar só de negócio, eu nunca tive esse perfil muito de negócio. É por isso que eu sempre nunca consegui sair de AIR e para virar executivo, nem presidente de companhia, nem diretor de marketing, nunca tive esse talento. Mas uma coisa bacana que infelizmente não é aplicável, pelo menos no como foi feito no passado, era o formato da Motown, né? No formato da Motown, ela era uma gravadora e uma editora ao mesmo tempo. Aí as pessoas vão dizer, mas ainda é assim, as gravadoras todas têm editoras. Não era assim. A Motown tinha compositores que chegavam lá, batiam o cartão, força de expressão, sentavam no piano. Se vocês repararem o repertório da Gladys Knight, do Jackson 5, Michael Jackson, tem sempre, não vou dizer sempre os mesmos, mas repete um monte, e só musicão, né, cara? Porque os caras eram feríssimos. Então tinha uma equipe lá que compunha, tinha os AIRs, que basicamente era o Barry Gordy, né? E Smokey Robinson também fazia esse papel, e compunham para todo mundo. Isso eu adoraria não estar mais no planeta para ter vivido essa época nos Estados Unidos. Eu gostaria muito de ver os caras tocando e passando uma música no piano com Jackson 5 e indo para o estúdio gravar e fazendo marketing em loja. Pô, isso é sonho. Isso é sonho. Posso falar um negócio? O funk,
tem muito disso, sabia? Sem saber dessa história toda. Então, no funk, você tem o produtor, que ele bate ponto ali, ele entra ali, ó o Luizinho Fã aqui, um abraço para ele. Ele bate ponto, ele chega lá 9, 10 da manhã, senta lá no estúdio e fala, o que vamos produzir hoje? Vamos fazer 4 músicas aqui. Chama o fulano, ciclano, ele faz o beat, põe a melodia, entra com o cara, faz uma direção vocal, vê a letra dele, e a gente brinca de fábrica de pastel, mas é exatamente isso. O funk tem muito disso. Existe uma produtora que trabalha conosco, que é a Love Funk, que tem 8 estúdios dentro da sede deles. 8 estúdios, Ricardinho, onde tem um produtor que entra de manhã e sai a hora que Deus mandar ali. E o negócio dele é trabalhar e produzir música igual louco. Então, ele já sabe o formato de cada um dos MCs, sei lá, tem 60, 70, 80 MCs ali dentro, e ele fala, hoje vamos gravar isso aqui. Aí o MC fala, beleza, qual que é o tipo de beat? É nessa velocidade, 150 BPM. Qual que é o tema? Funk consciente, ostentação, superação. Aí o MC adequa a letra, canta ali pro cara e já sai a produção. É que não existe mais a ficha técnica do jeito que a gente conhecia, mas é muito parecido, e faz o convite quando você estiver aqui no Brasil de ir comigo numa produtora de funk. Você vai falar que incrível que é, cara, é meio uma Motown sem saber, eles não sabem o que é Motown, mas existe isso sim. Inclusive eu queria até falar em primeira mão um negócio aqui para você, que eu sei que está em Portugal. Iremos abrir um escritório da ONPM em Portugal esse ano. Bacana. Então a gente já tem na Espanha, já tem na Rússia, já tem nos Estados Unidos inteiro, México, Colômbia, Nigéria, e Portugal é o nosso próximo passo, tá? Muito bem, pô. Aqui é um lugar muito bacana, é a porta da Europa, ainda que a gente considere que a música portuguesa, com todo respeito à música portuguesa, que eu tenho respeito, mais do que respeito, eu gosto da produção artística, ela acaba sendo incipiente, porque a gente tem aqui 10 milhões de pessoas, né? Não tem jeito, a gente está acostumado com dimensões continentais, como é o Brasil, né? Com riquezas continentais de expressões artísticas e tal. Aqui tem menos porque é do tamanho do Rio de Janeiro, um pouquinho maior que o Rio de Janeiro. Então não tem como ser, mas tem a vantagem de ser a porta da Europa. A partir dessa base você pode trabalhar, em vez de olhar para o mar, você olhar para o continente, e fica uma base interessante, é uma boa notícia, que bom. Já existe uma identidade muito ligada ao Brasil, muito por causa de toda a tradição de cultura, e a língua é uma coisa que ajuda muito, né? Então a gente consegue se entender muito bem. A gente já tem muitos selos, muitos artistas portugueses que a gente atende à distância, e uma decisão que eu tomei aqui esse ano é uma expansão para Portugal, ligada diretamente ao ONRPM Brasil. Então é um intercâmbio que eu acredito que vai ser realmente de muito sucesso para ambas as culturas. Bacana. Então, só confirma uma coisa que você já falou indiretamente, que eu quero saber. Você tem, do ponto de vista de leque artístico, você é sempre a maior abertura possível de gêneros e estilos, não é isso? Sim. E eu descobri isso de uma maneira muito doída. Nós não podemos, ser preconceituoso ou tendencioso com qualquer gênero musical. Quem decide o que gosta, o que não gosta, é realmente o público. Já houve um momento que a indústria podia forçar um ou outro gênero ali, mas é uma tsunami o consumo. Então a onda do funk, depois agora a onda do trap, agora da onda do forró. A gente tem que identificar essas ondas antes delas se tornarem imensas e começar a trazer esses artistas para cá, que é um dos nossos desafios aqui dentro. Identificar o que vai estourar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E a gente tem conseguido com bastante sucesso esse tipo de coisa. E uma das coisas que eu sempre achei muito injusta da imprensa, quando a imprensa colocava nas costas da gravadora o papel do Estado de educação. Ninguém tem, quem educa é o Estado. Se as pessoas estão gostando do que pode ser considerado uma música ruim, é porque elas têm uma má formação cultural, elas estudaram menos do que deveriam, tiveram menos experiências do que deveriam, viajaram menos para o exterior porque não tinham dinheiro, não têm conhecimento de estéticas maiores porque não tiveram acesso, né? Então, assim, por que então não venha cobrar?
de quem trabalha no negócio da música o papel do MEC. Não é. Isso não é o nosso papel. A gente reverbera, a gente reverberava as pessoas. Não tem como você... Então tá bom, então a Funarte abre uma gravadora, muito legítimo, sensacional, zero problema, e faz simplesmente o que ela acha que é música de qualidade, bacana, sensacional. Vai ter muita gente que vai conseguir gravar lá e não vai conseguir entrar, ser um dos cinco níveis da One RPM, nem gravaria nas gravadoras, mas teria um lugar. É lícito, é bacana, é honesto. Agora, quando eles cobravam esse papel, porque cobraram muito a gente no tempo do estouro do El Chan. O El Chan e tal, não sei o que. Gente, o El Chan não apareceu porque a gente criou. Ele apareceu sozinho. A gente viu e contratou. Era Gera Samba. Depois virou El Chan. Depois virou aquele fenômeno. É datado? Mas e daí? A gente deu na hora que as pessoas precisavam da música que elas queriam. Né? Não há responsabilidade ética e moral. Claro que você não vai... Aí é a minha opinião. Eu, particularmente, não acho correto você ser intermediário para o mercado de mensagens xenófobas, mensagens racistas, mensagens de violência. Isso aí, todas as empresas, cada vez mais, que bom, tem essa responsabilidade. Eu tenho certeza que você tem isso na tua cabeça. A gente tem que ser fora isso, meu irmão, quem manda é o mercado, quem manda são as pessoas. E vamos rezar para o governo um dia, no Brasil, fazer da mesma forma que a gente fala que tem um racismo estrutural, tem uma burrice estrutural no Brasil. O ensino público é muito ruim, então a gente não pode esperar que o cara goste de Mozart, né? Que o menino de 15 anos se interesse por Chico Buarque, não que eu acho que ele tenha que se interessar, não vai nenhuma... se ele não tem... se ele não tem MPB, o Brasil não está entre as 10 literaturas do mundo, apesar de ter grandes escritores, mas tem literatura na escola, você aprende. Mas o Brasil é uma das 2 músicas mais ricas do planeta, é a americana e o Brasil, e não tem MPB nas escolas. Não, a educação musical devia ser obrigatório, não só por educação musical em si, mas pelo desenvolvimento da sensibilidade e de talento entre as pessoas. Porque uma boa pessoa com conhecimento musical, com uma educação musical e a sensibilidade, ela pode se tornar um ótimo engenheiro elétrico, por exemplo. Porque ele vai trabalhar a sensibilidade no relacionamento humano. Você sabe que o policial japonês, uma das provas é fazer um arranjo floral. Por quê? Porque o cara não tem que saber dar porrada com cacetete. O cara tem que saber evitar ter que dar porrada com cacetete. Ele tem que estar pronto para usar a força, mas tem que ter sensibilidade. E isso eu concordo com você, isso aflora a música, como diz Caetano, como é bom poder tocar um instrumento, né? No final de Tigresa ele fala isso. O que está embutido nessa frase é que se todo mundo tocasse o instrumento, o mundo seria melhor. Ou se pelo menos, se não pudesse tocar o instrumento, que se interessasse por música, entendesse esse lado lúdico da música, que eleva e torna você uma pessoa mais sensível. Né? Capaz de entender o oposto, entender o outro. A música faz tudo isso. Nosso papel é esse, cara. A gente tem esse papel. E a gente tem esse papel de ser responsáveis, assim, que eu digo que é uma responsabilidade social, de pôr arroz e feijão na mesa de muita gente. Então, discutir o que é música boa não é parte do nosso papel. Eu não posso falar o que é bom, o que é ruim, se tem talento ou não tem. Acabei de ver aqui, pena que talento não é valorizado no Brasil. Depende do que você considera talento. Então, assim, tem muito funkeiro que tem talento. Ele é muito amplo para poder ser discutido dentro de uma frase só, esse tipo de coisa. Então, é muito delicado. Eu acho que é um processo de troca de consumo de gerações que vai levar anos para se poder identificar esse tipo de coisa. E assim, se, vamos supor, sei lá, todas as gravadoras, todos os presidentes da gravadora falar, não vamos lançar determinado gênero de música. Tá, vai funcionar por 2 meses.
Até aparecer alguém e falar, então eu vou montar minha própria gravadora, vou lançar e vai ser um sucesso. Não tem como. Quem decide o que quer consumir é sempre o público. Não faz parte do nosso trabalho, do nosso papel, ser o juiz desse tipo de coisa. Claro que a gente pode incentivar um ou outro e tentar desenvolver um outro, acreditar em um outro. Mas, no final, o público, a audiência é sempre o juiz final disso aí. É louco, a gente, eu vou dar um exemplo aqui, e não estou fazendo absolutamente nenhum juízo de valor. E o nosso querido caiu. Tá bom. Eu vou até colocar mais perto, mas vamos ver se a gente continua funcionando, tá? Eu estou por aqui. Enquanto esse se ajeita, eu vou fazer um comentário. Ainda terminando esse assunto, a gente teve o Claudinho Bochecha na Universal Music. Na verdade, ele foi estourado pelo primeiro disco, foi ainda na Universal Music antes dela ser incorporada à Polygram, né? E aí você vê o talento do Bochecha. O Bochecha é um cara mega talentoso. Aí, assim, você pode articular o seguinte raciocínio. Poxa, se o Bochecha tivesse estudado música, se o Bochecha tivesse tido uma formação, vamos dizer assim, acadêmica, oportunidade de uma formação acadêmica, ele poderia ser, por exemplo, um Ed Mota. Mas, e com todo respeito aos dois, amo o trabalho dos dois, a questão não é essa. A questão é que, será que seria útil para o Bochecha ser o Ed Mota? Não sei. Não. Será que ele teria sucesso se ele fosse o Ed Mota? Não sei. Ele estava falando do jeito que ele estava preparado para falar para um monte de pessoas que queriam ouvir. Então, assim, não é o nosso papel isso. Conforme você falou, o papel do AIR é levar a informação para o artista para ele crescer como artista, simplesmente assim. E para ficar cada vez melhor. Exato. Eu estou tentando achar o meu cabinho de alimentação, mas eu acho que o meu filho levou para carregar alguma coisa das coisas dele. Então, estou num problema técnico agora nesse momento. Que indisposição, né? Bom, se cair, rapaz, a gente já falou, já fomos úteis para nós mesmos e para algumas pessoas, eu acho. Achei aqui, vamos ver se vai agora. Se funciona. Vai. Olha, tá quase. Vamos colocar uma coisinha um pouquinho mais perto. São coisas boas da tecnologia e coisas ruins. Agora estamos de volta. 100%. Deixa eu me aproximar, como diz. Aliás, eu lembrei do G, assim, quando eu fiz uma live com o G. Alves Pinto, né, que foi nosso designer gráfico décadas lá na universidade, décadas é exagero, muito tempo, e ele ficou mais maior, ele falou, não, vou me aproximar aqui para ficar do mesmo tamanho que você. Aquele vício de equilíbrio, né? Designer gráfico. Aliás, vou te encaminhar uma pergunta dele. Ele me faz a seguinte pergunta, pediu para você responder. Como você vê o futuro da parceria de música e design nesse ambiente digital? Eu vejo como um ponto essencial. A identidade visual faz parte do consumo de influência do artista, onde ele tem impacto nas redes sociais, ele tem impacto na apresentação artística, ou seja, um show, uma divulgação em televisão, uma live, e na capa do produto também. Então, quando o artista tem esse cuidado no desenvolvimento de uma capa de single que fica desse tamanhinho no celular, ele pode ser feito a promoção cruzada com todas as outras ferramentas de influência. E eu falo isso para os artistas. Fazer uma capa de single no digital ou de EP no digital não é simplesmente pegar uma foto, colocar o nome do artista, o nome da música e se embora, rapaz. Não. Você tem que ter uma identificação de cor, uma explicação artística por que está sendo feita aquela capa, porque ele pode ser o fundo de LED do palco dele, ele pode ser o formato de roupa que ele vai fazer, as cores que vão estar predominando dentro das redes sociais. Então, para mim, é de uma importância vital a gerência de identidade visual no lançamento do digital. Então, eu falo para os artistas, tem muita preocupação com a capa do seu single. Não é só colocar uma foto, uma artezinha, a maneira, e seja o que Deus quiser. Infelizmente, 90% dos artistas não tem esse cuidado.
porque eles não pensam na continuidade. Então você vai fazer uma turnê, quando todo mundo voltar ao normal, que infelizmente eu acredito que é só realmente a partir do ano que vem, você fica um ano na estrada. Você vai levar uma estrutura de painel de LED, de cortina, de fumaça, de iluminação, que tem que fazer correlação com a imagem que você tem no digital. As suas redes sociais têm que fazer o vai e volta disso aí. O seu canal de YouTube tem que estar também coligado a isso. Então, pessoas como o G são ainda essenciais para que possa explicar para o artista essa importância. Isso me leva a uma outra pergunta. A gente acabou de falar sobre a questão do conceito de álbum, que a indústria não começou assim, por incipiência tecnológica, não se podia fazer o long play ainda, né? O play não era long, era só um single, e depois o long play surgiu, e na verdade o álbum ainda não, o long play era uma compilação de singles, né? Os Reis do Iê dos Beatles é uma compilação de singles, né? Até que finalmente o Sgt. Pepper surgiu dos Beatles em 67, onde o conceito de álbum foi, vamos dizer assim, inaugurado mesmo. As pessoas, caramba, olha só, olha que capa, a capa tem tudo a ver com o que está dentro, uma música fala com a outra, e essa vinheta aqui lembra a faixa. O conceito de álbum que eu achei genial, continuo achando o conceito de álbum lindo, por mais romântico que ele seja hoje, ele ainda é lindo. Quando a gente fala, você acabou de falar de identidade visual, não sei o que, como é que o artista vai conseguir, com a velocidade que ele consegue colocar produtos diferenciados em momentos diferentes, construir uma linguagem que dure uma tour? Se ele lança single toda hora, se toda hora cada single pode ter uma cara, como é que a gente vai passar a dirigir esse conceito multifacetado? Do mesmo jeito que a gente tem que convencer o artista a controlar sua ansiedade. Então, existem casos realmente de sucesso que devem ser bem explicados. Por exemplo, Ana Vitória. Se você for olhar as capas de single, as capas de disco, eles têm uma ligação que explica muito do show, que explica os vários singles, os vários EPs lançados ali. É um desafio, Ricardo. Não é fácil falar isso. Mas é importante explicar. A gente tem aqui que a gente chama de case studies. Toda semana a gente faz sobre algum artista, alguma coisa bacana que ele fez. E tenta circular isso para o maior número de parceiros que a gente tenha. E fazer com que, olha, isso funcionou, isso dá certo. Que tal tentar? Alguns aceitam, outros não aceitam. Então, é mais um dos desafios, como isso também existia na época do físico, porque o artista ele tinha aquela ideia maluquíssima de capa, que você fala, cara, mas isso não tem o menor sentido, vai fazer ligação com o quê? Como é que você vai representar isso, sei lá, numa camiseta, por exemplo, para fazer o merchan? Claro, mas a diferença é que naquela época era uma decisão só, era só um momento que você decidia e pautava o resto. Se você acertasse, genial, se você errasse, estava ferrado. A capa errada, tudo errado. Mas a grande diferença é que agora você tem, talvez, até mais possibilidade de também recuperar um erro, né? Como você lança, não foi bem, eu vou mudar, e pode até voltar atrás e mudar a capa do primeiro single para ele falar com o resto. Essa possibilidade hoje existe, né? E você não tinha, depois você fabricava, imprimia, amigão, ou vai pro lixo, ou então é aquilo mesmo. Você sabe que esse negócio de álbum, sou uma das pessoas que está defendendo muito a volta do processo do álbum, tá? Inclusive, assim, eu fui a pessoa que falou, não, abandonem álbum, só vão fazer single, porque quando em 2012 a gente começou a realmente ficar mais intenso nesse negócio digital aqui, falou, gente, esqueçam álbum, esqueçam EP, é só single, porque eu consumo unitário e bora trabalhar. Só que hoje o volume de singles que se lança é tão absurdo, mas tão absurdo, que não dá tempo de respirar. Então, hoje um produto ele tem uma vida útil aproximada de 7 dias. Ou seja, em 7 dias você decide se foi ou não foi, ou se tá fundo o negócio. E o que acontece? As plataformas não conseguem dar vazão. O público não consegue aceitar tanto o lançamento. Então eu tenho falado muito para os artistas, eu falo, olha, vamos começar a pensar no processo de álbum, e o processo de álbum, ele também tem essa ligação de identidade visual.
Porque quando você pode fazer 1, 2 singles, mas depois vem com um álbum de 10 faixas. E aí vai voltar aquele processo de escolher a primeira música, escolher o ápice da música, como você termina o álbum ali, porque isso vai começar a pautar os shows dos artistas. Quando você fica fazendo single, fica uma maçaroca sonora que na hora de fazer o show, é qualquer nota, toca as músicas que tem aí, seja que Deus quiser. Que dá uma experiência para o público. E quando a gente explica o conceito de álbum para eles e eles levam isso para o show, começa a ficar um pouco mais condizente. Então, o cara não vai fazer um show diferente a cada final de semana. Ele vai fazer um show muito parecido, em praças diferentes, alterando uma ou outra música ali para poder dar uma experiência de identidade e de massa de influência. Então, eu realmente acredito que deva se voltar o processo de álbum. Os singles ainda vão ser uma constância para poder abrir caminho do algoritmo ali, mas quem acreditar nisso vai ter bons resultados em 2 anos, 1 ano e meio, viu? Isso é sensacional, porque eu acho que eu caracterizei como romântico a minha saudade do conceito de álbum, mas na verdade eu sempre achei exatamente o que você está falando. O álbum ajuda a pautar, é um pontapé inicial, e mais do que isso, o álbum cria expectativa, possibilidade de marketing, né? Eu lembro que eu ia nas gravadoras, quando eu era público em geral, eu ficava esperando um disco de determinado artista, eu ia na loja, e aí, já chegou? Não. Putz, e aí, já chegou? Não. Caraca, aí chegou o álbum, aí eu furava o negócio. O que vai acontecer? O público vai consumir com muito mais paixão o trabalho que ele faz. E isso vai ajudar também a recrutar, a selecionar os bons e os artistas que não são artistas de verdade. Porque artistas de verdade não vão conseguir. Eles não vão conseguir essa produção no sentido do conceito, não no sentido quantitativo. Quantitativo é aquilo que o cara lá atrás falou. Fazer besteira pode fazer um monte. É mais fácil fazer besteira do que fazer coisas atemporais. Mas vai revelar, vai separar os meninos dos homens, entendeu? Exato. E a gente tem um exemplo aqui de um artista que topou fazer isso e deu muito certo. Foi o nosso maior lançamento de dezembro, que foi um artista popular, que é o Xamã. É um cara de rap, trap, hip hop ali, tem N classificações. Mas é um artista que topou, lançou um álbum que chama Zodíaco. Cada música tem o nome de um signo, e foi um processo trabalhado com bastante antecedência, gerou uma expectativa, e quando a gente lançou, todas as músicas do álbum entraram direto no top do negócio. E isso é muito importante, porque mostra uma mudança de comportamento para o gênero de público popular, que é o pessoal do funk, é o pessoal do trap, e vai dar super certo. Tem um artista que não é nosso, mas fez um trabalho muito similar e bacana, que é o MC Rariel, com o pessoal da GR6, fizeram lá com a Grooves. Isso, é um conceito de álbum. Você conceitualiza um artista e dá para ele uma longa vida, uma carreira mais estabilizada ao longo do processo, do que ficar, lança uma música, deu errado, joga fora, abandona como se não tivesse existido, aquilo deletou, e sobe e vai de novo. E provavelmente você vai conseguir uma melhor qualidade nos álbuns, porque o artista está pensando com a cabeça de single, e isso faz bem. Faz bem quando o cara está pensando cada música como single, mas com conceito de álbum. Porque antigamente o cara fazia, você pegou ainda isso, essa vai ser a última do lado B. Não, e as do lado B, já aquelas, deixa o cara escolher a música que ele quiser pro lado B, tá tudo certo. E às vezes essas coisas estouram. E o digital dá essa independência. Todas são lado B e todas são lado A. Então, é um conceito. O artista, ele tem essa liberdade, ele entende isso, e eu acho que é a tendência realmente dos artistas populares começar, pelo menos dos artistas sérios, a pensar em conceito de álbum. Pô, sensacional que você teve o Nando Reis aí, não é isso? Temos, já está conosco há 6 anos aqui o Nando. Beleza, Nando Reis, eu fui a IR do Nando Reis. A letra A, eu fui a IR da letra A. O Nando é um cara sensacional. E é uma pessoa que entendeu o digital, assim, levou um pouquinho, no começo foi um pouco mais duro, mas ele entendeu, a equipe dele inteira entendeu, Diogo, toda a turma lá. Hoje o Nando Reis é um artista que se mantém muito fiel às suas raízes artísticas, mas fala com o público, ele é um youtuber, ele consegue trabalhar
com 1 milhão de inscritos no canal dele. Um artista que, se você for comparar com todos os outros da sua categoria, do seu gênero, ele está anos-luz à frente de muita gente. Então me fala... Manda um abraço para Carolzinha que está assistindo aqui também, minha prima Mônica, porque tem que falar da turma que a gente gosta, cara. Fica à vontade. Vamos usar o Nando então como balão de ensaio. Vamos imaginar que o Nando é um artista dos Titãs dos anos 80, né? B-Rock, que pegou desde o vinil, né? O Nando pegou desde o vinil, passou por explosão de CD, download, streaming, redes sociais. Ele passou por toda e por sorte não, talento dele, ele esteve vigente por todo esse período, sempre vigente, válido, né? Com sucessos e tal. A partir desses 5, como é que foi essa trajetória de 5 anos com ele dentro da One RPM? Foi uma construção com o Nando. Primeiro porque, assim, de início o digital gera muita desconfiança para artistas que são absolutamente estabilizados, viviam um formato econômico dentro das gravadoras. Então a gente teve que quebrar paradigmas que estavam há muito tempo construídos ali dentro. E com a apresentação de resultados e mostrando como o público consumia dentro da área digital, isso refletia nos shows, ele começou a entender, a equipe dele começou a entender, e a gente começou com pequenas conquistas ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas eu acho que a grande mudança foi quando, acho que em 2017, a gente lançou o Jardim Pomar, do Nando, que já foi um lançamento voltado absolutamente para o público digital, e deu super certo, porque fizemos um bom lançamento digital, que quando as pessoas iam no show, já iam cantando todas as músicas, e surpreendeu o Nando e toda a equipe dele. E num café que eu estava tendo com o empresário dele, que é o Diogo, que é um amigo de décadas meu, a gente era empresário de banda independente no rolê, ele trabalhou com Cachorro Grande, eu trabalhava com o Ludov, a gente falando de Pearl Jam, que é uma banda que a gente gosta muito, e dos shows, aí falando, o Pearl Jam gravava os shows e lançava na semana seguinte, mas isso em CD. Porra, e se fizesse isso na era digital? Como é que a gente faria? A gente ia gravar isso aqui, como é que a gente faz para valorizar? Porque, não, vamos fazer o seguinte, vamos gravar das principais capitais e na semana seguinte a gente lança. E cria uma identidade única com as pessoas que foram naquele show. Então a pessoa que foi naquele show em Belém não vai ouvir aquele álbum uma vez, vai ouvir 180 vezes, porque o show que ele foi, ele criou uma relação emotiva. Vai aumentar o algoritmo que vai fazer com que o Nando Reis vai ter uma disparada de consumo, o algoritmo vai ficar louco, vai começar a recomendar para muita gente e vai explodir o consumo de Nando. E foi o que aconteceu. Junto com isso, a gente falou, olha, temos uma estratégia de bater 100 mil inscritos para o Nando. Como? Vamos transformar ele no youtuber. Não, mas não é o youtuber que vai ficar falando besteira. Não, ele vai falar sobre fatos da música, como ele criou a música, a amizade dele com a Cássia Eller, como foi ele produzir tal, como foi escrever aquela música. E virou episódios como se fosse um programa de televisão no canal dele. Ele virou um cara absolutamente... de lives, de falar com o público, e hoje ele tem uma base absolutamente segura e sólida dentro do digital, a ponto da rádio ela ser realmente um complemento para toda a estratégia que está sendo. Mas foi um processo de construção de anos, é um case de absoluto sucesso que a gente tem aqui, e a gente explica para todos os artistas de MPB. Então a gente tem Frejá, a gente tem Léo Jaime, a gente tem artistas que são meus ídolos. Eu tremo de fazer reunião com essas pessoas que falam, olha, fizemos isso com o Nando. Às vezes até para artistas populares que não são da turma do Nando, falam, olha, segue isso aqui, entenda você realmente como influenciador. E tem funcionado com cada vez mais frequência isso. O Nando Reis é um exemplo a ser seguido por todos os artistas. Bacana, isso acaba exercendo um poder atrativo dos artistas com relação ao One RPM, né? Porque o cara visualiza ali do lado de fora um case que ele começa a entender que tem uma coparticipação, não é só o artista que tá construindo aquilo. Isso é muito bacana, cara, vocês estão de parabéns. E o Nando é um cara super exigente, no bom sentido, né? Exato. É um cara que participa de tudo, ele se interessa pelo lado do negócio sem se macular com ele, né? Ele não se suja, ele só participa porque ele quer saber
como é que funciona, é um cara super curioso, pô, e um dos shows mais bacanas, talvez igual o Lulu Santos também, sempre foi um show maravilhoso. O show do Nando é excepcional, e realmente, se ele tiver uma comunicação mais imediata, no sentido de conseguir disponibilizar rápido os produtos dele e partir para a estrada, conforme você fez, simultaneamente, ele vai ter uma velocidade de comunicação gigantesca, ele vai apressar um processo que no tempo do físico demorava 6 meses a 1 ano para estabelecer. Exato, e assim, isso não é um negócio que aconteceu agora, Ricardo, isso a gente já vem falando há anos, tá? Às vezes eu sou tão chato que já me falam, nossa, você parece aquele pastor com a Bíblia na mão na Praça da Sé, falando do digital, do futuro, porque eu literalmente falo isso há mais de 10 anos para os artistas, e alguns me ouviram e realmente colhem bons frutos. Quando chegou esse processo da pandemia, eles realmente conseguiram colher bons frutos. O Nando é o exemplo perfeito para isso. Quando aconteceu a pandemia e muita gente não dava bola para isso, da noite para o dia, quero fazer tudo isso, e acha que é um processo de 1 semana, 1 mês, você vai conseguir o resultado. Não, é um processo de anos. Então, acho que Confúcio foi que falou assim, que existem 2 momentos para você começar uma boa estratégia. A primeira, 20 anos atrás, e a outra é agora. Então, a pessoa que começou lá atrás já está colhendo os frutos agora, e se você não está fazendo isso, comece a fazer agora, porque você vai colher frutos lá na frente. Tudo isso vai continuar dando resultado por pelo menos mais 10 anos. Só que você precisa plantar se você quiser colher. Isso não vem da noite para o dia. Sem dúvida. Rapaz, olha só, não sei nem quanto tempo a gente está aqui, o papo tá bom pra caramba, mas eu quero que... Aqui em Portugal é 00:30. Não por isso, mas também não gosto de tornar as coisas longas demais, porque eu gosto que as pessoas assistam depois, né? E senão as pessoas começam a ter que arrumar tempo na agenda. Eu vou ter mais 2 horas para assistir a live do Ricardo com o Arthur. Eu vi muita gente fazendo pergunta, eu abri uma caixa de perguntas aqui, eu recebi, foram 100 e tantas perguntas, assim, tem muita gente que tem muita dúvida. Eu acho que, assim, todo conhecimento, ele está disponível, tá? Sim. Existem pessoas que vendem curso, existe gente que vende mentoria, coaching, consultoria, mas o Music Business não é um segredo de Estado, ele é uma ferramenta de marketing. Então o pessoal me pergunta às vezes, que livro que você me recomenda de Music Business? Então, existe um livro talvez um pouco melhor que isso, que chama Administração de Marketing, de Philip Kotler, Administração de Empresas, do Adam Smith, que são modelos de negócio. As pessoas precisam entender que o Music Business é uma indústria do negócio como sei lá, fabricação de um pedaço de plástico, sabe? Se você entender isso, fazer uma gestão muito bem feita, você consegue trabalhar isso. O equilíbrio do Music Business, ele vem dos negócios com a sensibilidade artística. Um não pode falar mais alto que o outro. Quando você faz isso, você encontra a chave perfeita para trabalhar o futuro da música. Muito bem. Frases lapidares para terminar esse nosso primeiro bate-papo. Espero que a gente consiga conversar novamente, mas eu acho que assim, você já ajudou bastante, um monte de gente a compreender um monte de coisa, inclusive eu aprendi um monte de coisa, que bom, a gente está aprendendo o tempo todo. Eu acho que pessoas como a gente, nós temos que ser sábios o suficiente para compartilhar a informação e não guardar essa informação. Eu gosto de pensar que eu sou quase um anarquista do negócio. Eu não fico vendendo a ONRPM, muito difícil que eu falo, a ONRPM isso, a ONRPM aquilo. Eu gosto de ver o circo pegar fogo mesmo, sabe? Então, compartilhar a informação faz parte da nossa essência como ser humano. E eu acho que isso faz da gente melhores pessoas. Cara, a gente não vai levar nada do que tem aqui para nenhum lugar. Então, o nosso legado é compartilhar realmente o conhecimento, a informação. Eu nunca me nego. O problema às vezes que são, sei lá, eu abro uma caixa de perguntas, vem 400 perguntas. Ferrou, não consigo responder todo mundo. Mas a gente tem que fazer isso. Essa tua iniciativa, eu tenho acompanhado as tuas lives, elas são essenciais, porque se eu tenho 600 mil artistas, é impossível que essas pessoas todas tenham o conhecimento que precisa. Então a gente tem que ser benevolente o suficiente para dividir todas as informações que a gente pode. Não é do dia para a noite que se cria um bom executivo, que cria um bom AIR, mas o que você aprendeu com tantos anos, né, nos seus
A gente esquece até tempo, né? Tem que ser realmente compartilhado, a gente tem que olhar com muita bondade. Os artistas, eles estão, assim, muitos deles desesperados nesse momento que não se volta show, porque eles dependiam dessa receita. Então faz parte de pessoas como a gente compartilhar isso, trabalhar às vezes 16, 17 horas por dia, que é o que eu tenho feito há 1 ano, tá? De sábado, de domingo, de feriado, porque eu não consigo colocar a cabeça no travesseiro e saber que tem um artista que depende dos $17 que entra na ONPM para ele comprar uma cesta básica, saca? Isso não vai mudar para os próximos anos, tá? O que vai mudar é o comportamento de consumo dessas pessoas. A pandemia vai interferir absolutamente em pessoas como meu filho, que tem 9 anos, que ele está 1 ano trancado dentro de casa, e talvez ele não goste mais de shows nos próximos anos, e a gente precisa realmente levar muito isso em conta. Os artistas precisam ter, sabedoria o suficiente, que não vai ser mais como era antes. Eles precisam se preparar para o futuro do music business. Muito bem, Arthur. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua sabedoria, por você partilhar de uma maneira tão generosa o que você aprendeu, o que você está exercendo, e parabéns pelos seus feitos. Espero que você continue sempre crescendo. No que eu puder ajudar, estou por aqui. Tá bom, irmão? Eu que tenho muito a agradecer, de verdade. Eu fico emocionado. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho. Eu via seu nominho lá Nossa, cara, o Ricardo Moreira, o Max Pierre, que eram pessoas que a gente lia nas fichas técnicas dos discos. Eu entrei na Polygram com 22, 21, e hoje eu tenho 45. Eu trabalhar com essas pessoas, assim, é uma honra. Quando você me convidou, eu falei, caramba, eu ainda tenho aquela sensação, sabe, de fraude, falar, nossa, como assim as pessoas querem ouvir o que eu falo, saca? Isso é bom, que mantém o nosso pé no chão, não deixa o ego tomar conta, que é muito fácil. Então, eu agradeço, sabe, em nome de toda a OneRPM. Eu vi vários funcionários aqui assistindo nossa live, aprendendo conosco, várias pessoas que trabalharam conosco, muitos artistas que distribuem na OneRPM, que vão entender também pessoas como você. Então, continue esse bom trabalho. Eu acho que o que você faz é uma documentação histórica do music business, que vai ficar para a posteridade, e é melhor do que qualquer curso que está vendendo aí por esses 499, pago em 10 vezes. Assistam a live do Ricardo Moreira, que vale muito a pena. Muito bem, vou agradecer a você, agradecer a todos que estão aí, curtiram. Vou deixar essa live evidentemente salva para as pessoas acessarem. E muito obrigado, Arthur. Boa noite a todos. Até a próxima. Espero que seja breve. Valeu, obrigado, meu amigo. Tchau, abraço. Tchau.